A corrida ali, desde que eu comecei a correr, ela ocupa um espaço bem grande e significativo na minha vida, porque foi ali em 2009, 10 que eu conheci o pessoal de Santa Catarina, aqui o grupo de corrida lá, o pessoal Loucos por Corridas, que é o pessoal que corria, não é nenhuma assessoria, nada, mas o pessoal que gostava de se reunir nas corridas para tirar fotos e tal. E a partir dali, daí basicamente o meu meio de convivência virou a corrida e o esporte, mais a corrida, né? Que eu comecei a me interessar mais. Então tá tudo relacionado à corrida. Oi, eu sou a Fernanda Keller. Eu sou o João Amoedo. Sou Poliana Kimoto. Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E esse é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Mais uma vez este episódio em oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram a esse respeito aqui no Endorfina. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap Pós 4x1, diversos tipos de proteínas, energéticos como a D-ribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. Estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da Probiótica você encontra na Quality Nutrition. Apenas uma loja com a experiência, conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura. Uma ideia bacana da Quality Nutrition e que, ao meu ver, foi uma grande sacada do Marcelo Kim, foi a criação dos combos promocionais. Você compra 3 produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50%. Outra sacada é a Quality Week. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos 3 endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. probiotica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast. Bom, o episódio dessa semana é um episódio que eu tô devendo aí faz tempo, em setembro, para ser bem preciso, no dia 24 de setembro de 2018. O Enio me convidou para participar do PFC, por falar em corrida, um podcast dele, e a gente bateu um papo super legal e tal, e isso atiçou a minha curiosidade para também estar conhecendo um pouco da história dele, e quando você é o convidado, quando você é o entrevistado, fica difícil de você ficar matando a sua curiosidade por razões óbvias. Então, logo que a gente desligou a gravação, eu falei, puxa, Enio, agora eu tenho umas perguntas e tal. E a gente falou, bom, deixa eu te convidar de volta aí para participar do Endorfina. Demorou, mas finalmente deu certo. E agora vocês vão ouvir aí um bate-papo legal com o Enio, que eu acho que, não sei, posso dizer que ele deve ser um dos precursores aí dos podcasts de corrida, um dos mais longevos. Ele vai contar a história dele como corredor, um corredor amador, e a história dele através a história dele com o PFC, que começou em 2012, ele é um corredor desde 2008,
e em 2012 ele resolveu montar, junto com alguns amigos, o PFC, na carência, na ausência aí de um podcast que já existia e eu não tinha a mínima ideia, que era o podcast da revista Contra-Relógio, uma revista aí, talvez a revista mais especializada em corrida que a gente tem no Brasil, também a mais longeva. E ele resolveu com esses amigos montar um podcast para falar de corrida. E aí deu esse nome, Por Falar em Corrida, e que hoje é Por Falar em Correr. E essa é a grande democracia, o grande barato do podcast. Você junta uns amigos, você bate um papo, você convida as pessoas que você conhece, os amigos, como eu faço, e você disponibiliza isso para quem quiser ouvir. Então o Enio vai contar aqui essa história, como é que surgiu a iniciativa dele, como é que foi e como é que está sendo essa viagem de 7 anos já dentro do PFC, por trás do PFC. Hoje ele está sozinho, já faz alguns anos ele está sozinho. O PFC foi evoluindo, teve alguns hiatos, e ele vai contar aí para que vocês entendam também um podcast muito legal, um podcast descontraído, um podcast bem diferente aí do podcast do Endorfina, um podcast que aborda, além de abordar só assuntos da corrida, é um podcast que mescla entrevistas, e aliás algumas entrevistas bem legais com o próprio Daniel de Oliveira, que já passou por aqui, e tantas outras pessoas que o Enio já recebeu, e ele também conversa e dá as opiniões. Enfim, é um podcast, e vocês vão perceber pela personalidade dele que mistura aí um pouco de humor. Ele é um cara super bem humorado e tal, a namorada dele também participa de vez em quando. Então, assim, é um podcast legal, e estão surgindo cada vez mais podcasts de corrida, né? Só esse ano aqui, no meu radar aqui, pintou Três Lados da Corrida, do meu amigo Ricardo Hirsch, e o Harry Up, do Harry Thomas Jr., um dos caras aí também que começou a blogar corrida aí há 15 anos, se eu não me engano. E corrida, claro, é um tema super popular, é um tema recorrente, há vários podcasts no ar, Corredores do Fundão, por falar em corrida eu já falei, Corrida no Ar e tantos outros. Então acho que vale a pena vocês, se não conhecem, conhecerem, e a gente abrir também aqui um espaço, eu abri aqui um espaço para outros podcasters participarem do Endorfina e contarem suas histórias, porque principalmente no aspecto de podcasts, para mim é super interessante. Eu que sou aí recente, nem tanto já mais, né, com 2 anos e pouquinho, mas eu que estou aí há pouco tempo perto desses ícones, podcasts ícones de modalidades aí correlatas aos temas do Endorfina. Então, uma conversa legal com o Enio, espero que vocês gostem. Vão lá depois do episódio e dão um alô, dão uma conferida, baixem, assinem o podcast do Enio PFC, se você não conhece, e depois dizem lá para ele se vocês curtiram esse bate-papo e o que vocês acharam da participação do Enio aqui no Endorfina Podcast. Legal, pessoal, obrigado. Obrigado a todos que têm apoiado o Endorfina, obrigado a todos que têm feito stories, que têm postado, pessoas que têm escrito e sugerido aí novos convidados. Aguardem, na semana que vem um convidado também muito interessante. Eu estou preparando aí uma série de entrevistas, uma série de conversas aí com mais pessoas interessantíssimas. Vocês não perdem por esperar. É isso, com vocês então agora o Enio Augusto, um cara apaixonado por corrida, um cara apaixonado por futebol, um cara bem interessante, curioso e divertido. Um abraço. Meu convidado começou a correr em 2008 na esteira de casa, mas foi a descoberta de um app, em 2010, que o fez curtir e mergulhar a fundo no esporte que, àquela época, já tomava conta do país todo. Experimentou as alegrias e frustrações das corridas de todas as distâncias, até que em agosto de 2012, com a ajuda de amigos, resolveu iniciar um negócio chamado podcasting, que na época era praticamente desconhecido no Brasil. Recebo hoje para uma conversa sobre a vida, a corrida e podcasting, o torcedor do Grêmio e servidor público Enio Augusto Urbaneschi Gris, de 32 anos, mais conhecido por ser a voz do Por Falar em Correr, ou PFC, um descontraído podcast que fala sobre corrida, é claro. Bem-vindo, Enio. Opa, muito obrigado. Estamos aí. Vamos falar um pouquinho então. É raro eu estar nessa condição de ser entrevistado. Vamos ver o que acontece. Então, cara, e só já para fazer aqui um comentário, né, aos ouvintes, na verdade eu estou retribuindo uma cortesia, né, do PFC. Você e o Guilherme, na época, né, me convidaram no ano passado para gravar o PFC 270, e isso é uma prática bastante comum. Quem ouve podcast sabe que isso é uma prática bastante comum dentre os podcasts e podcasters, que é fazer esse... Como é que chama isso daqui, Enio? Você sabe o nome? Quando um convida o outro convida um esfrega as costas do outro e o outro esfrega as costas do um?
Acho que é crossover, eu não tenho certeza. Tem um mas nome, mas enfim, aí no meio do podcast isso é bastante comum e eu tô super atrasado em falta com vocês, mas foi realmente por a correria aí da minha parte de estar retribuindo esse favor, que não é só um favor, na verdade a gente também está disseminando informações importantes e interessantes e disseminando também o podcast, então acaba sendo uma coisa de vias, de mãos duplas e de várias vias. Mas bacana, cara, obrigado aí por ter cedido um pouco do teu tempo, né? Você tá aí numa mini férias, tá em São Paulo, inclusive, hoje um dia frio pra caramba. Vamos lá, vamos se apresentar um pouquinho aqui pro ouvinte. Você teve uma infância normal, você é da onde mesmo, Enio? Florianópolis, Santa Catarina, desde sempre. Isso, a Ilha da Magia, a terra do Iron Man, sinônimo de Iron Man hoje em dia, né? E, bom, como é que foi a tua infância? Você praticou muitos esportes? Era esporte de escola? Você foi da natação e tal? E como é que você, em 2008, como eu disse aqui na introdução, como é que você despertou para começar a correr na esteira que eu suponho que era da sua mãe ou a esteira do prédio onde você morava? Então, no esporte, quando eu era criança, eu não fazia muita coisa, não. Eu nunca fui bom nos esportes, eu era mais da turma do pessoal tímido, que não tinha muitos amigos e não conversava com as pessoas. Aí a gente participava lá, geralmente na escola era handebol, vôlei, futsal e basquete. O que eu conseguia ter relativo sucesso, embora esse sucesso não seja sucesso, era no handebol, porque eu era grande e ficava no gol e de vez em quando segurava algumas coisas, né? Tá certo. Mas, assim, minha vida esportiva foi praticamente nula na infância. Eu praticava lá na educação física, mas eu não era bom nessas coisas. Eu gostava de futebol, de ver, mas eu sabia que não tinha habilidade para coisa, né? A gente tem que ter alguma certa noção. Mas daí eu praticava na educação física, assim, e nos fins de semana, às vezes com os primos, jogava, mas era bem, bem raro, assim, o esporte. Era mais na educação física 2 vezes por semana, quando tinha. Aí participava lá de vôlei, futsal, essas coisas. Aí a corrida, em 2008, ela apareceu porque, por alguma razão que eu não lembro bem qual que era agora, a minha mãe pegou emprestada uma esteira de uma amiga dela, que ia morar fora do país um tempo, e tinha uma esteira sobrando dela, resolveu pegar, porque daí começava a fazer exercício e tal e coisa. Ela não tinha parado de fumar ainda, e daí ficou lá no quarto. Era esteira elétrica ou daquelas mecânicas que você mesmo tem que fazer a esteira andar empurrando ela para trás? Você já viu dessa esteira, né? Que é bem precária, que você não precisa ligar na tomada, ela é mecânica. Ah, já, mas não, a nossa, apesar de ser bem simplesinha, ligava na tomada. Só que assim, ela era muito barulhenta, era um barulho insuportável. Eu lembro que eu ligava lá para fazer 2, 3 quilômetros, nem sei se ela marcava certo. As de hoje em dia, que são boas, às vezes não marcam, né? E eu corria lá, ficava 20 minutos, 30 minutos. Hoje eu sei que eu praticamente andava, eu não corria, né? Porque dá tipo pace de 10-1, então eu tava andando. Mas parecia muito, daí ficava uma barulheira. Eu não sei se os vizinhos achavam ruim ou não. E daí eu ficava lá, foi uns 2, 3 meses assim na esteira, de vez em quando eu subia lá, aí parava um pouco, fazia de novo, e daí eu decidi sair para Beira-Mar, que eu moro perto da Beira-Mar de São José, e ali é um ótimo lugar para correr, né, tem uns 6 quilômetros de ida e volta que dá para tu fazer tranquilo, e daí um dia eu resolvi sair lá para ver, e as corridas em si, que daí foi quando eu comecei de fato a fazer a corrida e o esporte, foi por causa dos meus primos, que estava tendo a Maratona de Santa Catarina em 2008, e dentro da Maratona de Santa Catarina tinha a prova de 10 quilômetros, que era a prova alternativa à corrida rústica. E passava propaganda na TV, que tinha apoio lá da Secretaria de Esporte e tal, aí o pessoal corria, as minhas tias lá eram professoras de educação física, aí o pessoal começou a falar, por que não vamos correr? Daí eu me inscrevi. Só que eu nunca tinha treinado mais que 3 quilômetros, acho eu. Mas eu me inscrevi e fui igual. Daí foi a primeira corrida, daí foi a partir dali que eu comecei, de fato, a anotar as coisas que eu fazia e a correr e a treinar. Que até então eu ficava na esteira ali, fazendo as coisinhas e sem muita pretensão. Não conhecia a corrida e não treinava, não corria direito. Entendi. Agora me diz uma coisa, eu falei aqui da história de Florianópolis, do Iron Man.
O Ironman não chegou a te impactar, porque o Ironman acontece desde 2001. O Ironman não chegou a te impactar ao ponto de você despertar interesse não necessariamente pelo triatlon, mas por alguma das modalidades ou eventualmente até por algum outro esporte? É assim, é que na época, pelo menos, ainda 2008 já tinha até a internet funcionando legal, mas assim, a divulgação, eu ainda não era tão do esporte assim, eu não conhecia. Entendi. Eu não, para ter ideia, eu nem conhecia, eu nem me ligava que tinha Ironman, que o Ironman complica tudo as ruas lá em Florianópolis, né? O pessoal que não pratica esporte geralmente reclama do trânsito no domingo. Eles resolvem sair no domingo às 6 da manhã e acham que a via tem que estar liberada para eles, né? É um absurdo sair no domingo às 6 da manhã, fica em casa. Mas, enfim, aí nem isso me atingia porque eu não era muito ligado em esportes ainda. Entendi. Aí quando eu comecei a correr, que eu comecei a ver mais ou menos o que era. Mas, tipo, em 2008 a corrida ainda não era aquela coisa toda, não tinha tanta divulgação e pelo menos para mim o Ironman também não tinha quase nenhuma. Então eu não tive assim essa ideia de, vou começar a fazer alguma coisa relacionada a isso. Eu até tive vontade já de nadar, não para participar de competição nem nada, mas para manter o condicionamento, só que sempre esbarrou na questão de financeira, de piscina que não tinha perto de casa, academia. E daí acabou ficando a corrida mesmo, que foi a mais fácil, embora eu tenha demorado para começar de fato a engrenar. Legal. E quando você começou a correr na rua, de fato, você, enfim, estava gordinho, você estava buscando o quê, né? O que, né? Além da esteira estar lá no quarto da sua mãe, o que você achava que você ia ter com a corrida? Ou já tinha alguma coisa a ver, sei lá, com vaidade ou saúde? A primeira vez que eu saí para correr, que foi lá com os meus primos que me incentivaram, foi mais por curiosidade para fazer alguma coisa. Tipo, era um esporte que eu poderia fazer, que eu não dependia de muita gente, e que daí, se eu não fosse tão bom ou tão ruim, esse aí não ia ter problema, porque não ia impactar no rendimento do time, vamos dizer assim, né? Uhum. Daí assim, bom, vamos lá, vamos tentar fazer isso aí. Legal. Cara, e que app foi esse que mudou, né, 3 anos depois, que mudou, assim, a tua visão da corrida? Você me contou que depois do conhecimento desse app, você, enfim, começou a se dedicar mais e a querer melhorar o teu desempenho. Isso, porque na Beira-Mar de São José, a gente tem marcações, na época era a cada 250 metros. Uhum. Aí, basicamente, eu tinha que sair de casa, ir até a beira-mar e lá começar a correr. Aí, lá eu conseguia ter uma noção aproximada do tempo e distância que eu fazia, mas era tudo aproximado. Hoje eu até sei com GPS que está mais ou menos certo isso, aquilo ali. Mas na época eu não tinha referência nenhuma, então eu saía para correr, tipo, 3, 4 quilômetros. Fazia assim, eu até tenho anotado aqui os tempos e os quilômetros que eu fazia, mas eu não consigo dizer se é muito confiável. Entendi. Isso, que era aquele relógio de pulso normal e a marcação da beira-mar. Entendi. Aí em 2010 foi, antes disso eu já estava participando de algumas corridas, mas assim, eu não sabia as distâncias nem os tempos que eu fazia, eu sabia pelo relógio, mas não tinha grande confiança assim no que estava ali nos números. Sei. E daí até então, ali 2010, na metade, quando eu descobri o Runkeeper, que eu vou falar dele, os meus ritmos de corrida que eu tenho aqui era tudo acima de 6, de 7. E das primeiras vezes que eu comecei a usar o aplicativo para correr, eu comecei a fazer 6, 5,59, 5,58. Entendi. Aí eu comecei assim, bom, eu tudo bem, eu não tô tão rápido, mas eu não sou tão lento quanto eu pensei que eu era. Eu imagino que o app te deu como é que eu posso dizer? O app te deu uma noção mais palpável, né? Uma coisa mais realista de avaliar o teu desempenho, né? De medir o teu desempenho primeiro para que você avaliasse e julgasse, enfim, que você estava melhorando ou não. Acho que foi nesse sentido que ele te estimulou? Sim, porque daí naquela época ali eu já tinha o iPhone, foi acho que o primeiro que eu tive, e ali eu vi que dava para baixar um aplicativo, ele tinha um GPS, pelo GPS do celular o aplicativo funcionava. Não é tão preciso, né? Ele dava umas perdidas, mas ele marcava ali tudo, marcava a distância, marcava o tempo, marcava o percurso que eu fazia, os ritmos, e daí ali eu consegui ver. Entendi. O que antes eu não conseguia, que eu corria lá, sei lá, 10 quilômetros em 1 hora e 2.
que daí no dia seguinte, na semana seguinte, eu corria 1h01. Então assim, pô, eu consigo mensurar agora exatamente como é que eu faço, e daí isso daí melhorou a minha vida. Aí depois disso que eu fui descobrir que tinha os relógios GPS lá mais pra frente, né? Mas em 2010, ali na metadezinha, junho, maio, foi quando eu descobri esse Runkeeper, depois descobri outros, mas aí foi esse que eu comecei e esse que eu fiquei, que tem a base de dados lá até eu comprar o relógio GPS. Então aquilo ali me ajudou a ter uma primeira evolução na corrida, que eu vi que dava para correr mais rápido e que realmente estava marcando que estava mais rápido, não era aquela lentidão toda. E também eu conseguia descobrir daí as corridas à distância, tipo, ela dizia, vai ter 8 quilômetros, aí no GPS lá chegava, marcava 8,5, 8,600, daí eu dizia, opa, ok, até o 8 eu corri bem, depois foi por conta do mais que eu não esperava. E esse Runkeeper você usa até hoje? Não, o Runkeeper daí eu parei de utilizar ali em 2011, final de 2011, quando eu comprei o meu primeiro Garmin, e daí a partir dali eu comecei a usar relógio GPS. Teve umas 2 ou 3 ocasiões que eu usei ele, que foi quando eu fiquei sem o GPS, ou que eu emprestei para um amigo, mas eu deixei a base de dados dele lá. Sempre que eu quero buscar alguma lembrança de 2010 ou 2011 ali, antes do GPS, eu entro ali e vejo. Eu até já exportei algumas coisas para o Garmin Connect, mas ainda falta organizar tudo. Mas daí tá tudo aí espalhado, né? Teve já no Nike Running, tem no Runkeeper, tem no Garmin Connect, tem no Strava, tá tudo espalhado. Alguém tem que criar alguma interface para juntar tudo isso, né? Para quem quiser, enfim, ter um log completo de corrida e o cara não precisar ficar buscando, né? Alguma coisa que fale a mesma linguagem e condense num lugar só. E aí você já não usa mais caderninho para anotar nada? Não, desde o começo eu sempre usei planilha de Excel. O pessoal fala mal da minha planilha de Excel, mas ela é muito completa. Ela tem minhas anotações desde 20 de abril de 2008. Caramba! E por que você resolveu anotar tudo? Você é um cara que é tipo fanático por números, ou você é um cara, sei lá, que foi daquele CD de matemática, CDF de matemática na escola, que lida bem com números, ou foi mera curiosidade de estar anotando e eventualmente podendo comparar o que você estava fazendo? Então, eu gosto bastante de anotar as coisas. Às vezes elas não vão ser usadas nunca e não fazem muito sentido, mas eu gosto de anotar. Na escola não era assim, bom. Na primeira e na terceira série eu até ganhei aquele negocinho de honra ao mérito de melhor aluno da sala. Eu achei muito incrível isso. Eu nunca mais consegui repetir. E na matemática eu gosto dos números, assim, as contas básicas e tal, eu sei fazer. Agora, se começar a vir com trigonometria, essas coisas, daí já não é comigo. Entendi. Mas a planilha serviu para isso. Aí eu anotava tudo ali, porque daí eu queria ver, eu corri isso hoje. Quando é que eu corri de novo? Corri lá. Daí eu conseguia ver pelo menos alguma evolução dos meus treinos. Uhum. Eu conseguia saber, tinha um aplicativo, óbvio, mas aí na planilha eu conseguia condensar tudo ali. E daí ela foi tomando forma. Agora ela já está no Google Drive, tem mais de 10 abas, e o pessoal me acha louco, mas eu gosto de ter esse controle aqui, que às vezes não serve para nada, mas está todo histórico. O dia que você precisar, tá aí. Exatamente. E você treina, tá tudo aqui. E você sempre treinou sozinho, ou você já passou por alguns grupos ou treinadores, ou você pega na internet, ou como é que é a tua relação com o treino, além de ter tudo isso já anotado e salvo nesses aplicativos? Então, até 2008, 2009 eu corria por conta. Eu às vezes via alguma coisa na internet, alguma coisa em revista, mas eu fazia por conta assim, os treinos sem muita frequência, ficava 5, 4 dias sem correr, ia quando dava vontade, assim, não tinha meses que eu corria 2, 3 dias só. Entendi. E participava mais de prova do que de treino. Em 2010, que eu conheci o pessoal da Treine Bem, que era uma assessoria em Florianópolis, que agora acho que eles só fazem ginástica laboral, não sei se ainda tem assessoria, que daí o meu primo lá participava, e eles iam participar do Mountain Dew, que acontece ali em Lagoa da Conceição, e daí ali eu participei do Octeto, e daí a partir dali eu fiquei treinando com eles até 2012, mais ou menos, que foi quando eu fiz a Maratona do Rio, e daí a partir dali eu comecei a treinar sozinho de novo. Que daí eu já tinha pegado mais ou menos as bases de como funcionava, que era fazer longão, fazer tiro, fazer rodagem e descanso, e daí eu fiquei sozinho de novo. Ali, ainda em 2012, ainda no final de 2012 eu peguei a ajuda de um amigo ali que corria,
que fazia Ironman e tudo mais, que ele passava umas dicas de como fazer, aí ele passava lá uns intervalados para eu fazer, assim que eu achava, pô, mas isso aqui não pode ser tanto intervalado, tanto tiro de 1000 assim, não dá, e daí eu fui fazendo, e como aumentou muito o meu volume, eu tive uns problemas na perna, umas dores, que me impossibilitaram de correr a Maratona de Santa Catarina tão bem quanto eu poderia. Eu fiz ela em 4h57, eu achei que eu ia fazer umas 4h30, pelo menos, mas daí deu uns problemas. Tá. Você tem uma ligação, desde então, ou desde sempre, você tem uma ligação assim mais estreita com a tecnologia? Você é um cara que curte os gadgets e os recursos, e agora os apps e, sei lá, as redes sociais também? Você é um cara muito refém, vamos dizer aí, desses avanços tecnológicos? Eu sempre usei bastante, assim, eu não sou tão... Eu não pego os aplicativos tão de primeira assim, quando tem um pessoal viciado que vive disso, que consegue, né, que tá lá, são os primeiros usuários. Mas, por exemplo, o Twitter eu tenho desde 2009, acho, faz um tempão que eu já tenho o Twitter, logo quando lançou. E eu tenho, assim, todas essas coisas, eu tenho Instagram, tenho Facebook, que hoje eu não uso. O Instagram, sim, eu perco muito tempo nele. Agora ele tem aquele relatório de tempo de uso, eu consigo ver realmente como eu perco esse tempo. Mas a grande parte das coisas que a gente consegue o contato com as pessoas, essas coisas tá no Instagram, hoje em dia o Instagram e o YouTube, né? Então, basicamente, essas redes sociais todas eu os gadgets, antes eu testei todos, quase, os aplicativos de corrida que tinha, foi o Nike Running, foi o Runkeeper, fui testando todos, né? Eu fiquei com o Runkeeper, que foi o primeiro que ficou a base de dados lá, mas testei sempre vários, assim. Legal. E fora das redes sociais e dos aplicativos, você sempre foi um cara que se interessou por tecnologia, ou simplesmente foi surgindo à medida que ela foi, na verdade, sendo jogada, né, pra gente? Porque eu nunca fui um cara muito tecnológico, mas aos poucos a gente vai sendo absorvido por pura conveniência também e algumas vezes interesse. Assim, eu nunca fui esse pessoal ali que gosta tanto de tecnologia, que vai atrás das coisas. Elas meio que apareciam assim, que nem o computador 2004 que eu comprei. Foi com a ajuda de uns amigos que entendiam mais de informática, daí eu fui me inteirando sobre essas placas de vídeo e não sei o que, essas coisas. Entendi. Aí teve também o podcast, por exemplo, eu comecei a ouvir porque eu comecei a procurar sobre corrida e tal, e eu acabei no site da revista Contra Relógio. Lá eu descobri que tinha um podcast. Daí esse podcast eu vi que tinha um aplicativo no iPhone que escutava e que estava lá. Aí eu comecei assim, não foi que uma coisa que assim, eu preciso descobrir um aplicativo de podcast. Entendi. Não, as coisas foram meio que aparecendo. Eu gostava de correr, fui na revista Contra Relógio no site, lá tinha o podcast que eles faziam, de lá eu descobri que tinha um aplicativo de podcast, e eu já tinha um telefone que servia isso, né, que estava ali no iTunes, e daí foi. Tá certo. Bom, 2012, você me disse que fez aí, sei lá, 45 provas ou isso, ou mais ou menos isso, é uma quantidade enorme de provas, né, são 52 finais de semana no ano, contando o Réveillon, Carnaval e sei lá, na Páscoa ainda tem corrida, né, e Ano Novo, tirando a corrida São Silvestre que acontece, né, sobram poucos outros finais de semana que você não participou de alguma prova. Aí você acabou se viciando, mesmo com, né, essa pequena lesão que você disse que teve por causa do aumento do volume. Você continuou aficionado e aí sim, treinando e correndo provas, ou essas 45 provas foram basicamente as 45 vezes que você correu em 2012? Não, assim, essa pequena lesão... Desculpa, que eu tive, 2012, assim, perdão, eu ia falar 2002, mas não foi 2012, perdão. Não, 12, Essa pequena lesão foi coisa de aumento de volume e tal, mas como eu corria mais devagar, isso aí acabava não impactando, sabe? Eu conseguia voltar a treinar depois, ou ficava uma semana sem correr, eu não me importava muito. Aí em 2012, sim, teve essa loucura aí de participar de 45 corridas. Eu confesso que eu tentei, no final do ano, fechar em 52, porque, né, aquele negócio do toque que a gente tem de vez em quando, de fechar 52, só que faltou o fim de semana, eu só me dei conta disso depois, mas foi, acho que desde junho eu participava quase todo fim de semana de uma prova, às vezes de 2 no mesmo fim de semana.
Aham. Foi coisa de quem começa a correr, daí comecei a ter resultados, porque desde 2011, o finalzinho, eu tinha um GPS, né? Aham. Aí com o GPS eu conseguia ter uma noção maior ainda com aquele relógio do meu desempenho. Aham. E daí eu via lá que, porra, eu quase fiz sub-50 em uma, quase fiz sub-25 em outra. Ah, eu vou de novo, vou tentar. E assim eu fui tentando. Eu até treinei bastante em 2012. Mas daí eu vi que não dava para fazer 45 no ano se eu quisesse resultado. Daí em 2013 eu fui sozinho treinando, mas eu já comecei a selecionar mais as provas. Tanto é que eu nunca mais participei de mais de 20 assim, desde 2013. Coloquei menos provas para focar em tentar mais resultados. Não que os meus resultados sejam bons assim para um amador, mas eu considero que deu para melhorar bastante, diminuindo essa participação louca em provas todo fim de semana. Claro. E foi em 2013 que você finalmente sucumbiu à maratona. 2013 foi quando eu fiz a maratona boa da minha vida. Ah, você já tinha feito maratona em 2012? Sim, eu fiz em 2011, eu tá. fiz uma, né, 2011 eu fiz a primeira, que foi um grande erro, que eu não devia ter feito, eu não estava preparado, mas enfim, todo mundo foi fazer, eu fui também. Aí foram lá, 4 horas e 54 sofrendo. Ah, mas claro, tudo você bem. falou. Aí eu achei que eu tinha aprendido, e isso em 2012 eu até me preparei para a maratona lá do Rio, até foi legal, assim, a segunda maratona que eu fiz, deu 4:16, achei que ficou razoável pro que eu fiz, até tenho boas lembranças da prova. Aí depois teve a maratona de Blumenau, que foi 2 meses depois, a última vez que teve a maratona de Blumenau em Santa Catarina, eu fui lá também, deu 4:16, foi legal. Só que assim, eu não estava treinando, a de Blumenau veio na esteira do Rio, porque eu não estava treinando nem fazendo mais muito treino longo. E daí nesse mesmo ano foi realizada de novo a maratona de Santa Catarina, eu fui lá novamente me quebrei todo, porque eu não estava bem treinado, foi 4:57. Aí sim, em 2013, eu não ia correr maratona em 2013, mas aí o meu amigo lá, o Eduardo, ele falou que apareceu uma promoção de voo para Porto Alegre e tudo mais. Daí, vamos ver a maratona. Assim, putz, tá, paguei lá a passagem, estava na promoção, me inscrevi na maratona e comecei a treinar ali em fevereiro. Aí essa eu fiz certinho, fazia os longos, fazia os treinos, tanto é que foi a melhor maratona da minha vida, que deu 3:59. Foi ali que eu consegui atingir meu auge na maratona até hoje, que eu nunca mais fiz nada melhor que isso. Entendi. E me diz uma coisa, você ainda hoje persegue essa história, a maratona te persegue, ou você persegue a maratona, ou você está bem resolvido com essa tua experiência, com esses teus tempos, e eventualmente você até participou de outras maratonas, mas, vamos dizer, você não se tornou um maratonista, né, como muito corredor se intitula. Que ainda em 2013 eu participei da maratona de Buenos Aires lá, mas não foi muito boa, porque eu também já tinha dado problema no GPS, eu não estava treinando direito, e acabei. Aí desde 2013 eu não fazia uma maratona, porque eu vi que para fazer uma maratona bem, eu tinha que treinar, e para treinar para maratona é muito volume, é muito treino longo, e assim, é chato, é cansativo. Eu não fiquei que nem esse pessoal que gosta de treinar para maratona, de fazer os longos. Eu gostei da meia, a meia eu achei mais legal que a maratona. É uma coisa mais equilibrada, né, cara? Não é nem 8 nem 80, não são 5, mas também não são 42, né, cara? É uma distância que você consegue treinar e ao mesmo tempo você consegue manter mais ou menos uma vida social, você não fica quebrado, né? É uma distância bem razoável. Só que daí assim, a maratona, eu ainda quero fazer uma maratona boa e melhorar esse tempo. Daí esse ano eu treinei, né, 2019, desde janeiro, mesmo voltando lá das Canelite afim, a gente foi aumentando o volume, eu treinei para fazer a maratona de Porto Alegre. A gente está gravando aqui, ela foi no último domingo, dia 2 de junho. Então eu treinei para fazer ela. O objetivo, eu sempre quero fazer, eu sempre vou com o objetivo de tempo, mesmo que na hora eu veja que não vai dar, ou que eu decida que lá vou para brincar, mas eu gosto de ter algum objetivo de tempo. E daí lá o objetivo era tentar subir 4 horas. Mas os treinos não encaixaram muito bem, aí eu larguei meio sem pretensão, mas eu queria completar bem, de repente sem andar, e no quilômetro 27 eu quebrei um cansaço muscular insuportável. Aí eu comecei a andar e daí eu desisti da prova, peguei um Uber e voltei, né? Eu fiz 32 quilômetros, mais 27 só correndo. Entendi. Então a maratona ainda não está bem resolvida. Eu tenho que fazer uma maratona boa
para daí eu parar de fazer ou, de repente, continuar, porque, assim, os treinos da maratona, a parte boa é que é bastante volume, tem uns treinos longos bons, a gente gasta umas 4, 5 mil calorias no dia, e isso é muito bom porque eu posso comer mais. Mas eu quero fazer pelo menos uma boa e melhorar esse meu tempo de 3,59, para daí ver se eu continuo nela ou se eu dou mais um tempo de 6 anos. Entendi. E o fato de você ter desistido, né, ter sido forçado a parar a maratona de Porto Alegre é uma coisa que te incomoda? Se na hora de tomar a decisão você hesita, você estava caminhando e decidia, não, pensava, eu vou continuar, não, eu vou parar, não, eu vou para casa, não faz sentido? Ou você resolve isso bem e rápido e beleza, no dia seguinte você acorda e tudo bem? Claro, você não está super satisfeito, né, como se você tivesse concluído uma maratona, mas é uma coisa que passa, não te chateia tanto. É que eu não sei se eu ia ficar mais chateado em ter completado a prova andando quase 15 quilômetros em quase 5 horas ou desistindo, claro, sabe? As duas me incomodam bastante. Aí, quando eu tentei correr, o máximo que deu. Daí, no 27, eu resolvi andar para pegar água no posto de água. Aí, depois que anda, estraga tudo, né? Depois dá uma esfriada, começou a doer o que não estava doendo, que era o joelho e essas outras coisas. Mas aí eu fiquei ali do 27 até o 28, 29, eu fiquei intercalando corrida e caminhada. Aí eu fiz as contas, eu estava com o celular, porque como eu coloquei o negócio do Garmin Connect ao vivo para o pessoal acompanhar, aí eu mandava mensagem para a Andressa, minha namorada, dizendo, eu quebrei aqui, eu estou andando e caminhando, acho que eu vou demorar para chegar, nem precisa esperar para as 4 horas que vai demorar mais, vai lá para umas 4 horas e 30, 4 horas e 40. Aí eu comecei a ver, tá dando 7h30, 7h40, né, muito sofrido, não vale a pena ficar andando 15 quilômetros, intercalando até lá, vai demorar muito. Daí eu fiquei pensando, como tu falou ali, eu pegava o celular, abria o aplicativo do Uber, tem uns Ubers aqui perto, será que eu pego, será que eu não pego? Aí nisso eu fui pensando, caminhando, tanto é que no GPS eu fiz 32 quilômetros, eu fui até a placa de 32, mas do 29 ali até o 32 eu fui pensando, aí quando eu parei na Érico Veríssimo, lá que era uma avenida que estava mais tranquila, eu vi que tinha Uber ali, eu pedi, tirei o número de peito, parei por ali mesmo, dei umas alongadas e esperei ele chegar. Mas foi ruim, porque eu queria ter completado a maratona, nem que fosse em 4 horas e 20 ou 30, que fosse assim, mas que eu tivesse conseguido correr o tempo todo. Claro, é. Como eu vi que as pernas não respondiam, assim, não vale a pena. Ainda fiquei dolorido segunda e terça, a dor veio depois, mas daí o objetivo é fazer em setembro agora uma maratona melhor e treinar mais e melhor, né? Porque eu perdi alguns treinos longos importantes, que seriam importantes, que ou eu quebrei no treino e não consegui fazer direito, ou teve um que eu não fiz, por exemplo. E daí eu acho que essa falta de bagagem atrapalhou na parte muscular, porque daí eu não lembrava mais como é que era uma maratona, eu não sabia o que ia acontecer, e a parte mental também não, que eu só trabalhei correndo até 2 horas e 30 nos longos. Uhum. Eu acho que se eu tivesse feito 3 horas ou chegado lá, eu ia ver mais ou menos os efeitos e talvez conseguisse levar um pouquinho mais para frente. E também, só para terminar essa parte, né, para não me alongar muito, essa maratona a gente ia fazer, eu e a Andressa, né, que a gente tem lá o projeto no Por Falar em Correr, da Caçada ao Unicórnio, que é ela que está buscando o índice para Boston. Eu não tenho condição, né? Sub 3 horas eu consigo fazer uns 30 quilômetros e olhe lá. Mas ela estava buscando isso, daí ela se lesionou. E a lesão dela impediu ela de correr a maratona. Ela fez lá os 7,5 alternativo, ainda não totalmente recuperada. E daí isso meio que deu uma quebrada psicológica em mim também. Depois eu meio que percebi isso. Que assim, eu estava indo lá, que a gente fez o projeto para correr, eu meio que me inspirei nela, que ela gosta de fazer maratona e tal, para ir. Aí quando chegou o dia de ir para lá, quer dizer, em maio já, eu vi assim, só eu que vou correr essa coisa aqui, e eu nem gosto tanto assim. Aí assim, eu não sei se de repente esse cansaço muscular ou essa parada aconteceu antes também por causa disso, que eu fiquei assim, eu tô aqui correndo, de repente eu vou completar, mas isso aqui era um projeto dos dois, ela que gosta mais, daí eu vou completar, e daí, será que... Eu acho que tudo isso influenciou, sabe? Sim, a falta de treino ali, os longos, e essa parte mental eu acho que me atrapalhou um pouco também. Atrapalhou um pouco o foco, né? O teu foco. Eu acho que sim. Agora... Porque o mês de maio foi meio assim, meio desfocado, que eu treinava para as coisas, mas eu sabia que ela não estava treinando. Eu assim, eu vou continuar treinando, mas daí eu acho que na hora da prova acabou que
ficou tudo junto e acabou que não deu certo. Uhum. Ela também não treina por conta própria? Ela é autodidata ou ela tem algum grupo, sei lá, algum professor, um treinador? Ah, tá. Então, só completando aí essas partes da assessoria, em 2013, 14 eu fiquei sozinho. Aí em 2015 eu resolvi treinar com o Adriano Bastos à distância. Aí eu fiquei com ele lá uns 8, 9 meses. Foi quando eu fiz Eu nunca treinei tanto e nunca consegui tão bons resultados, né? Aí em 2016 eu voltei a ficar por conta. E 2017, desde 17 até agora, eu tô com a Equipe Time, que é da Mariana Andrade, lá de Florianópolis. E a Andressa agora está treinando com ela também. Então a gente, os dois, estamos treinando com a Equipe Time. Ah, legal. Porque eu ia falar, né, pelo que você me relatou, eu falei, puxa, se você procurar ajuda de um técnico, de um professor de educação física, você consegue ter mais indicativos do que está te causando isso. E claro, você já deve ter conversado aí com... Como é o nome da professora, você falou? É a Mariana Andrade. Mariana Andrade. Ela é triatleta. Você deve ter conversado já com ela e vocês já devem estar trabalhando isso. Mas legal. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se você pudesse voltar atrás no tempo, né, que aí é uma coisa que é uma pergunta mais ou menos retórica, né, mas se você pudesse dizer lá pro Enio em 2012, que participou de 45 provas e achou que ia participar de 52, que conselho que você daria para ele, passados aí esses 6, 7 anos? Para falar para 2012, para mim, é isso? Que conselho que você daria para esse corredor Enio 2012, que estava aí no auge da empolgação, querendo correr 52 provas no ano? Eu falaria assim, seu idiota, para de correr tanto, foca em treinar e faz fortalecimento. E de preferência muda esse teu jeito de correr e compra tênis mais leves. Entendi. Legal. Cara, e você acha que a corrida traz o quê para a sua vida, né? O que ela te trouxe, te traz, assim, como é que você enxerga a corrida, qual que é o peso da corrida na tua vida hoje, sendo que você tem o podcast, né, que você tem que falar de corrida, né, porque é isso que as pessoas te ouvem e esperam que você fale, você namora a Andressa, que é corredora, e você curte correr, então, assim, a corrida tem que peso, que importância na tua vida? A corrida ali, desde que eu comecei a correr, ela ocupa um espaço bem grande e significativo na minha vida, porque foi ali em 2009, 10 que eu conheci o pessoal de Santa Catarina, aqui o grupo de corrida lá, o pessoal Loucos por Corridas, que é o pessoal que corria, não é nenhuma assessoria, nada, mas o pessoal que gostava de se reunir nas corridas para tirar foto e tal, e a partir dali, basicamente o meu meio de convivência virou a corrida e o esporte, mais a corrida, né, que eu comecei a me interessar mais. Então tá tudo relacionado à corrida, tipo, eu perder peso ou parar de beber refrigerante como eu bebia, ou mudar alguns hábitos alimentares, ou conhecer novas pessoas, foi tudo ligado à corrida, sim. A vida social eu nunca tive muita, depois com a corrida eu continuei não tendo vida social que as pessoas têm, mas daí comecei a ter na corrida, nos eventos, e basicamente os meus contatos hoje ou são amigos da corrida, ou são amigos da corrida, ou são alguns amigos da corrida também, mas tem alguns familiares e alguns amigos no trabalho, mas aí eu coloco mais assim como mais conhecido, assim, sabe? Eu não tenho tanto contato, o contato que eu tenho mais é com o pessoal da corrida mesmo. E a Andressa veio da corrida, ou você que trouxe ela para a corrida? Não, ela já corria, isso é uma longa história, ela já corria, daí ela entrou lá para o grupo de apoiadores do podcast, Por Falar em Corrida na época. E daí, numa dessas minhas vindas a São Paulo para fazer concurso, ela ofereceu carona, e daí foi acontecendo, e daí excelente, a gente legal. Cara, então, o PFC também pode ser conhecido como um app de relacionamento, é isso? Nesse caso, no meu caso, sim, né? Você não formou nenhum outro casal? Não, mas já tem o pessoal que apoia o podcast, lá o grupo de apoiadores, tem o pessoal que são marido e mulher, que ambos apoiam o podcast, né? Mas eles já eram marido e mulher antes de começar, mas daí estão lá também. Mas pode-se dizer que é um aplicativo, né? Um podcast de relacionamentos de amizade, porque daí tem bastante gente que está lá no grupo agora, tem de Manaus, Rio Grande do Sul, tem lá de San Diego, enfim. O pessoal, a gente criou uma comunidade, um grupo, isso, né? Um grupo legal, assim. Legal, com algumas pessoas que participam lá. Mas, assim, em 2016,
o Guilherme, o Newton e o Maurício, eles fizeram lá a brincadeira do Enio Procura, porque o Enio não tinha namorada na época, né? E eles falavam, não, o Enio tá aí procurando uma namorada e tal e coisa, né? Tem lá até os episódios falando disso. Aí falava assim, o que você quer de namorada? Eu falava, eu queria uma namorada que corresse rápido, talvez mais rápido que eu, né? Se fosse bonita, melhor. E daí, tipo, quando surgiu a Andressa, ela tudo isso, ela corre rápido, mais rápido que eu, ela é inteligente, ela é bonita, assim, deu certo, depois de 1 ano, deu certo. Vamos abrir um parênteses aqui pro momento, o momento amoroso desse nosso bate-papo. E ela tinha ouvido esses podcasts que você estava declarando o que você queria no Enio Procura, ou ela não tinha ouvido, ela passou a ouvir depois? Eu acho que não, porque eu acho que ela começou a ouvir em 2017 os negócios do podcast de corrida, que foi quando ela começou a correr mesmo de fato. Uhum. Eu acho que não, porque a gente brincou com isso até mais ou menos junho de 16, que foi quando a meia de Floripa caiu bem no dia 11 de junho, que foi véspera do dia dos namorados. Isso. Tá bom. Não, em 2016, desculpa, foi o domingo da meia de Floripa, foi o dia dos namorados. Aí foi até lá mais ou menos isso que eles levavam. Ah, tá. Eu achava que não fazia sentido ficar fazendo essas campanhas, mas daí o Guilherme e o Newton iam fazer. Faz aí, não vai dar certo mesmo. Bom, por vias tortas deu certo, né? Mesmo sem ela saber, deu certo. Cara, e de onde que surgiu a ideia de gravar um podcast, né? Você contou aqui rapidamente que você foi atrás da revista Contra-Relógio, você descobriu que lá tinha um podcast, eu desconhecia, né? Eu li a revista Contra-Relógio há muitos anos, mas eu também não sabia que eles tiveram um podcast, infelizmente não existe mais, mas... E aí você descobriu o que era um podcast, eu imagino que você não soubesse, né, o que era um podcast, e de onde que surgiu a ideia de você e do Guilherme de criarem um podcast? Então, ali foi 2012, né, um pouquinho depois das Olimpíadas, eu entrava no site da Contra-Relógio, até ouvia já o podcast que o Sérgio Rocha e o André Savazone faziam, mas nessa época a gente até contou isso, depois se o pessoal quiser ver, acho que tem o episódio 100, a gente contou isso bem do Por Falar em Corrida, quando a gente fez o comemorativo. Tinha lá o bolão do Corrida no Ar, do Contra-Relógio no Ar, desculpa, o Corrida no Ar veio depois do Sérgio, que era o bolão das Olimpíadas. E daí lá a gente estava participando, eu e o Guilherme, estava participando lá, que pegava os resultados da Olimpíada do atletismo, colocava lá, e o pessoal que vencesse lá, os primeiros, iam ganhar uns brindes da revista. Uhum. E daí lá a gente participava e comentava no grupo do Facebook do Loucos por Corridas lá de Santa Catarina algumas coisas, e a gente começou a ver que tinha um cara lá que tava, ele acertava muito os resultados do atletismo, assim, era meio surreal, ele tava em primeiro, mas assim, eram uns palpites muito certos demais, daí a gente começou meio que a desconfiar. E aí eu descobri que dava pra, depois que tu apostava no bolão, tu conseguia, depois que fechava tudo, se tu deixasse aberto o navegador, tu conseguia mudar e salvar de novo. Deu assim, olha, assim que esse cara tá fazendo. Aí eu comecei a fazer também, pra não deixar ele ganhar lá. Aí, depois de um tempo, o pessoal, o dono do aplicativo lá, o cara que fazia lá pra revista lá, ele veio falar comigo do como é que eu tava fazendo e tal. Daí eu falei, não, eu tô fazendo desse jeito que tem uma falha ali. Tu até pode me desclassificar lá, não tem problema. Só que tem o outro cara ali que tava fazendo, eu acho que ele tava fazendo igual porque ele tava acertando tudo. E daí ele via no log lá a hora dos palpites, e realmente dava para fazer isso, né? Até na época eu dei uma entrevista pro Contra-Relógio no Ar, que não foi ao ar, porque a gente fez antes disso aí, né? Quando foi feito, eu até estava acertando os palpites, estava bem posicionado por mérito próprio. Mas aí depois que a gente gravou, que foi descoberto isso, né? Que a gente conseguiu ver isso, aí o Sérgio já não colocou no ar, porque não fazia sentido colocar alguém que tinha colocado os negócios lá falando do bom desempenho. Mas aí a partir disso, né? Dessa minha... como é que eu vou dizer não é um crime, né, mas é uma coisa feia de se fazer, não se deve fazer isso, mas eu fiz por bem para não deixar o cara ganhar, mas embora seja errado. Aí eu e o Guilherme conversava às vezes sobre isso, e do nada num dia
ele chegou e me convidou para fazer um podcast, assim, o que tu acha da gente fazer um podcast de corrida? Eu assim, eu tava ali, ainda tava, nessa época eu tava sem emprego, assim, não tô fazendo nada, vamos fazer, o pior que pode acontecer é ninguém ouvir, a gente não fazer mais. Aí a gente começou fazendo lá na casa dele, divulgava mais. E ele é quem entendia de como gravar, como hospedar, como subir, como criar o feed e tudo mais, ou vocês tiveram que aí juntos pesquisar? Não, tipo, ele teve a ideia do podcast, mas assim, ele tinha alguma ideia, mas a gente teve que descobrir tudo na hora. A gente não sabia nem onde ia gravar, nem onde ia subir, nem nada. Então, o primeiro lugar que a gente subiu o negócio, acho que foi no SoundCloud na época, mas era bem limitado, e a gente penou para achar um servidor que fosse legal assim para deixar o podcast. Em 2012 acho que ficou mais no SoundCloud mesmo. Entendi. A gente gravava com aqueles microfonezinhos de computador, a gente não sabia cortar, não sabia nada. O objetivo inicial era falar das corridas do pessoal de Santa Catarina, né, que era o que a gente conhecia, mas por ser podcast e tá lá na iTunes, na Apple, acabou atingindo o pessoal de outros estados, e o pessoal começou a escutar. Como a Contra-Relógio no Ar, o podcast deles tinha acabado, eu acho que o pessoal da corrida que eu via ficou meio sem opção, só ficou o nosso, e o pessoal começou a escutar, e a gente até foi melhorando depois. No começo não, no começo é horrível, mas foi assim, o pessoal escutando, daí o pessoal mandava sugestão, porque vocês não falam mais de coisa além de Santa Catarina, e daí a gente foi moldando ele. Legal. O podcast, enfim, acho que muita coisa é assim, acho que até a televisão, né, os canais de televisão, mesmo a Rede Globo e tal, são assim, só que, claro, são Titanics que para mudar de curso, né, começa hoje, vai mudar daqui a 3 anos. Mas o legal do podcast, e isso eu acho bacana e eu falo sempre, é que como você é dono do seu próprio canal, você decide, né? Se você quiser mudar de hoje para amanhã alguma coisa, você muda. Se você quiser cortar, inserir, aumentar, encurtar, você tem essa flexibilidade. Agora, você descobriu o podcasting através da Contra-Relógio? Ou você já sabia Você já sabia o que era um podcast? Não, eu não tinha muita noção, não. Eu fui descobrir porque eu descobri que no site da revista dava para ouvir direto dando play, né? Uhum. Mas aí a partir dali eu descobri que dava para baixar. E o Guilherme sabia o que era ou ele também só descobriu? O Guilherme corria? Eu acho que ele já sabia mais ou menos o que era, porque ele conhece mais essas coisas de tecnologia. Tá. Era um early adopter, mais early do que eu, né? Mais cedo do que eu. Entendi. Então acho que ele já tinha alguma noção disso. Entendi. E o que vocês, assim, aí vocês decidiram, legal, vamos falar das corridas. Vocês tinham uma expectativa de que vocês iam ter o sucesso que vocês tiveram, a longevidade, né, que vocês ainda estão tendo? Ou foi uma coisa que vocês se programaram, não, vamos fazer aqui 2, 3 episódios e depois a gente vai ver o que dá? Como é que foi? Houve uma mínima conversa para que vocês tivessem esse planejamento? Era mensal no começo? Qual que era a frequência? Como que vocês se propuseram a fazer? Não, a gente pensou assim, bom, vamos fazer e ver o que acontece, fazer umas 2, 3 edições, alguém vai ouvir, nem que seja o pessoal ali de Santa Catarina, e se ninguém ouvir a gente para e tal, vamos fazer. E daí os primeiros ali nós fizemos, o pessoal às vezes dizia que estava bom, mas eu acho que eles falavam isso só para apoiar a gente não desistir, porque não estava. Mas daí a gente continuou, a gente fez 10 em 2012, que a gente começou em agosto, fazia um a cada 2 semanas. Uhum. Como ainda o Skype, acho que a gente nem sabia como é que dava para gravar por Skype, não tinha o Hangouts lá do Google, eu ia todo dia, uma terça ou uma quarta, lá na casa dele, já que os dois estavam sem emprego na época, daí eu ia lá na casa dele na época, a gente gravava, no mesmo dia nós dois lá meio que editava junto, editar que eu falo é cortar, né, a gente cortava uns barulhos e já lançava no ar no mesmo dia, sem muita frescura ou produção de capa ou coisa, só subia na coisa e jogava. Entendi. E daí foi mais ou menos isso, essa era a frequência, a cada 2 semanas, tentando melhorar um pouquinho a cada semana. E vocês foram evoluindo aí nesses 10 episódios ao ponto de ficar mais confortável de gravar e de subir? A gente foi pelo menos aprendendo assim, na hora de falar, pelo menos a não ficar muito com sabe? A gente já tinha mais uma noção do que falava. No começo a gente era muito travado, não tinha
espontaneidade quase nenhuma, assim. A abertura do primeiro programa é horrível, se o pessoal vê. O Guilherme, quando ele vai falar estado de Santa Catarina, ele se atrapalha todo na primeira fala. Então, a gente não tinha ainda muita noção das coisas, mas fazendo o podcast, a gente foi pegando esses jeitos de como falar. Durante as semanas que passavam, nós pesquisávamos ali onde poderia subir ou o que poderia fazer. Então, o método continuava sendo meio arcaico, com aqueles microfonezinho branquinho, fininho de computador, mas a gente já tinha uma noção de quando é que ia acabar, o que ia cortar e como é que ia subir. Então, a gente foi tendo uma noção melhor das coisas de como fazer. Legal. E vocês estabeleceram uma linha editorial? Vocês definiram antes assim, bom, nós vamos falar da corrida e a gente vai começar falando dessa maneira e a gente vai, sei lá, vocês começaram vocês estruturaram nesses 10 episódios o formato? Foi um formato padrão ou foi uma coisa bem solta que foi evoluindo? Os primeiros episódios a gente basicamente falava das corridas que aconteceram, algumas que eu tinha participado e das corridas que iam acontecer. Era tipo meio que um calendário de corridas falado, com alguma experiência relatada das corridas. Como aconteceu a Maratona de Santa Catarina, a gente fez um episódio só sobre ela, tentou fazer alguns temáticos ali, mas ainda estava tudo meio cru, né? Não estava assim muito elaborado. E a gente tentava pegar, por exemplo, na Runner's World, aquela revista lá que tinha lançado recém no Brasil, lá em 2011, 12, pegava lá alguns tópicos que eles tinham aquelas coisas de dicas, de o que fazer, o que não fazer, a gente às vezes usava isso nos nossos episódios. Entendi. E a partir de 2013 que a gente tentou começar temas, assim. Como no começo era só eu e o Guilherme, a gente pegava um tema, tipo assim, corridas na Europa, corridas na América, treinamento de base. E no começo era sem convidado, então era gente que pesquisava na internet e falava. Aí tinha bastante margem do pessoal participar dando opinião, porque a gente podia falar e geralmente falava alguma besteira relacionada ao assunto. E tem sempre aqueles que mandam um e-mail para te avisar que você errou, que acaba sendo legal, né, os corretores. Não, é bom também às vezes porque tu vê assim, bom, eu errei nisso, dava para melhorar nisso. E às vezes vê, bom, tudo bem, eu errei, mas não precisava ter mandado esse e-mail, né, rapaz? Mas tudo bem, pode mandar, não tem problema. O importante é o feedback, que o que tem bastante, eu não sei se acontece contigo ou não, com a gente tem bastante ouvinte que escreve e-mails mentais, que a gente já recebeu e-mail disso. Tipo, a pessoa está ouvindo o podcast, ela quer comentar alguma coisa, mandar mensagem, mas passa, ela esquece. Aí, tipo, na mente dela é como se ela tivesse enviado ou pensado no que falar. Entendi. Só que para nós não chegou, para nós não veio o e-mail. Não, nunca recebi um desse, não. Tá, me diz uma coisa, e sempre foi essa pegada assim mais divertida, né, porque vocês estão sempre, né, agora você tá aí sozinho, mas assim, você tem esse jeito mais divertido, né, de estar sempre fazendo uma piadinha e tal, isso sempre foi assim, ou vocês se inspiraram em outros podcasts, vocês passaram a ouvir outros podcasts, mesmo que não fosse de corrida, para vocês criarem um jeito de vocês, porque uma das dicas para quem quer criar um podcast, e isso hoje em dia está sendo super falado e cada vez mais, graças a Deus, e vira e mexe eu recebo aqui pelo menos umas 2 vezes por semana de dicas para fazer um podcast de sucesso, e uma dessas dicas é ouvir podcasts, que eu acho bem interessante, né? Eu comecei ouvindo muito podcast para depois eu achar que eu poderia fazer um e para depois chegar no formato que eu cheguei do Endorfina. Como é que vocês definiram qual que era o estilo do podcast que se chamava Por Falar em Corrida no começo? Não, o estilo era basicamente o meu e do Guilherme, que é ser meio debochado e meio divertido, assim, falar as coisas. E como no começo a gente fazia presencial os dois, no começo, nos 3, 4 primeiros episódios, não, né, que a gente ainda estava meio perdido. Mas depois meio que a gente conseguiu encaixar uma interação boa de fazer as coisas. Então a gente não chegou a definir assim, não, vai ser assim. Ele foi assim porque a gente era assim. Entendi. E daí foi. E não sei se você concorda comigo, mas pelo menos dos que eu conheço, né? Não conheço todos os podcasts, é impossível. Mas no Brasil, principalmente, o podcast tem muito dessa pegada, né? Você ouve, guardadas as devidas proporções, mesmo o podcast da Folha, é um podcast que até tem de vez em quando um certo humor e tal, mas eu acho que ficou meio que uma característica do podcast brasileiro, dos podcasts mais baixados, vamos dizer assim, que é o podcast com mais humor.
né? Tanto é que acho que o podcast mais baixado ainda do Brasil é o Nerdcast, que é completamente voltado para o humor. Tem informação de qualidade, mas é de uma maneira bem humorada que eles passam essa informação. E vocês, então, mesmo sem ter essa referência, vocês acabaram se incluindo nesse gênero, que é o gênero que predomina no Brasil, uma informação passada com um pouco mais de deboche, às vezes até com uma autocrítica bem, bem divertida e tal. Você concorda com essa minha visão? Sim, às vezes com umas piadas que poderiam ser evitadas, que a gente já recebeu, mas acontece, né? Faz parte. Porque eu acho que assim, a pessoa quando faz um podcast, ela é dona do negócio Exato. ali dela, né? E daí ela não tem amarra, não tem nada. Às vezes ela pode ser do jeito que ela é, às vezes a pessoa pode ser uma chata e o podcast ser ruim, né? Mas no geral a pessoa não tem que ser assim, toda certinha, falar certinho, ou ser sério o tempo todo. E como tu falou, o Nerdcast é a referência desde sei lá quando. E o estilo deles é assim, e é basicamente, acho que a maioria dos brasileiros, né, o Brasil é o país dos memes e tudo mais, então... Não, o brasileiro curte mesmo, E assim, ali que tu falou do ouvir os podcasts e tal, eu ouvi o da Contra Relógio e quase mais nenhum outro, assim, o Guilherme que escutava mais, acho que ainda escuta hoje, eu escutava mais o de corrida porque era mais o que eu gostava, assim, ele até falava pra mim, ouve esse aqui do Radiofobia, do Léo Lopes, ouve esse do Nerdcast, eu falava, tá bom, vou ouvir, e eu acabava não ouvindo, mas daí foi fazendo, ele ouvia mais e o estilo foi ficando esse mesmo, porque era o que a gente sabia fazer. Você não é um consumidor ávido de podcasts? Não, eu não sou consumidor ávido de nada, eu não vejo vídeo no YouTube, eu não escuto podcast, porque assim, eu devia me organizar melhor, mas eu não tenho tempo. Eu tenho que gravar os podcasts, as lives no YouTube, eu tenho que editar, porque eu ainda edito, né? Eu tiro algumas coisas que eu acabo não deixando ele bruto. O pessoal até já disse, deixa ele bruto, deixa que a gente vai ouvir igual, mas é que me incomoda algumas coisas que ficam no bruto, e eu acabo tendo que ouvir ele de novo para tirar. Aí tem os vídeos do YouTube que eu faço, que eu edito, que eu tenho que subir. Aí tem a parte do trabalho, tem a parte da vida, tem a parte dos treinos para maratona que eu inventei. E daí eu ouço podcast quando eu tô lavando louça, assim, ou quando eu tô jantando em casa. Mas daí é um podcast de uma rádio aqui do Sul, que é a Atlântida, que passa, que é um programa de humor, assim, mas podcast... Essa rádio Atlântida é famosa aí do Sul, né? Então, acho que é a maior que tem do FM. Eu já ouvi talvez. falar, Aí eu ouço o Pretinho Básico, que é o programa deles, e só. Aí os outros podcasts eu não consigo ter tempo de ouvir, os outros canais de YouTube eu não consigo ver, o que eu vejo é o que está no Instagram, tipo assim, eu sei o convidado que tu levou essa semana no Endorfina porque tu divulga ali no Instagram, né? Assim, ele entrevistou esse cara aqui, que legal, eu até queria entrevistar esse cara, queria ouvir e tal, só que daí acaba passando, eu não ouço, eu consigo descobrir o que está acontecendo pelo Instagram, se a pessoa não colocar no Instagram, eu acabo não sabendo. Cara, e é bizarro isso, eu ouço bastante podcast, mas aí basicamente o que eu faço também no meu tempo livre, assim, que eu ouço podcast fazendo alguma outra coisa, eu nunca ouço podcast deitado na cama. Ou eu tô treinando, ou eu tô me deslocando, basicamente essas duas condições. Mas esse é um problema que a gente tem, e eu tô passando particularmente por uma fase assim, de que você recebe tanta informação e você tem tanta coisa para fazer, cara, que o dia tinha que ter 240 horas, em 24 horas não dá, ainda mais se você precisa dormir, que é o meu caso hoje em dia, eu tô precisando descansar. Então, tem algumas coisas que a gente acaba tendo mesmo que postergar, porque não dá, você não consegue acompanhar tudo, e eu sei muito bem como é que é. Vídeo do YouTube eu não tenho nada contra, mas assim, cara, pra você sentar pra assistir um vídeo do YouTube, eu assisti agora recentemente uma entrevista do Lance Armstrong, muito legal, que ele deu agora recentemente, uma entrevista de 38 minutos, eu ouvi acho que em 3, 4 sentadas, porque eu não consigo ficar 38 minutos sentado vendo televisão, né? Tem Netflix eu não consigo ver também, tipo assim, eu vejo, eu vou perder 1 hora vendo uma série, mas eu podia estar fazendo outra coisa mais útil, sabe? Eu não consigo. Não, é complicado, cara, não é fácil. Mas enfim, cara, aí vocês tiveram um hiato, né? Você me contou, em 2013, vocês ficaram um pouco mais de 1 ano sem gravar e voltaram em 2014. O que houve para vocês terem decidido parar e o que fez vocês resolverem voltar em 2014, 1 ano e pouco depois? É que assim, em 2013 a gente estava lá gravando quase uma vez por semana, ainda era o Guilherme que editava ali e tal, botava no ar, mas aí eu tava trabalhando em Jaraguá do Sul, que é uma cidade ali no norte, tá umas 2 horas de Florianópolis,
E daí foi 2013, daí o Guilherme também fez, acho que a maratona dele, daí ele estava lá com umas coisas de trabalho, e a gente começou a não conseguir organizar as agendas para gravar os programas que a gente queria gravar. Agora a gente já estava gravando no YouTube, né, que tinha lá o Hangouts, e acabou que foi passando e a gente foi deixando e fizemos lá um último episódio em novembro de 2013 e deixamos de lado, porque não estava dando para encaixar nas nossas rotinas. Aham. E daí a gente começou a receber alguns e-mails, principalmente um do Maurício Geronasso, que é lá de Curitiba, que até participou conosco no podcast de algumas edições. Ele mandava vários e-mails, mandava para o Guilherme, para a gente voltar a fazer e tal. E daí, nesses e-mails que a gente recebia, eu falei com o Guilherme, putz, eu queria voltar a fazer. A gente não precisa nem editar, vamos só fazer e colocar no ar. O pessoal quer ouvir e isso eu acho legal de fazer. E daí a gente começou assim. Ali em fevereiro a gente voltou falando das coisas que a gente falava antes e sem preocupação com edição nem nada. Gravava no mesmo dia, já pegava, já subia no ar para manter uma periodicidade. A gente decidiu assim, bom, a gente gosta de fazer isso, vamos fazer. Não está dando para editar? Vamos subir e manter a periodicidade, que essa parte é mais importante. A gente vai estar passando a informação, o áudio está razoável, está bom, e então vamos manter a periodicidade. Depois, quando tiver tempo, a gente ajusta as outras coisas. E daí de 2014 para frente, ali de junho, agosto, setembro, a gente manteve sempre um por semana praticamente, até agora 2019, que eu me embananei todo com as edições e estou atrasado. Me diz uma coisa, cara, o que faz o que fez vocês voltarem, né, e continuarem, assim, eu já passei por esses momentos no Endorfina, embora eu tenha só 2 anos e também ainda não furei nenhuma semana, não furei nenhum episódio, mas já passei perto. Mas o que faz você, e agora particularmente você sozinho, continuar gravando, investindo o seu tempo numa atividade que, claro, eu imagino que ela não esteja pagando o financiamento do seu apartamento, no apartamento da Andressa, nos Jardins, aqui em São Paulo. O que faz vocês voltarem você voltar particularmente a gravar e dedicar o seu tempo pro PFC? Que recompensa que você traz disso? Tá, só assim, não é nos Jardins, tá? Se fosse nos Jardins a gente não ia ter nunca. Mas assim, ali em 2013, 14 foi que eu sentia falta, assim, era uma coisa legal de fazer, que era o lazer, o hobby, assim, do dia, uma parte boa de fazer para falar de corrida. O pessoal já estava ouvindo, né? O pessoal gostava das coisas que a gente falava, assim, porra, tem um pessoal que gosta de ouvir, a gente gosta de fazer, vamos lá, vamos fazer. E daí, assim, o retorno, ele não é financeiro, ele nunca foi. O que a gente tem ali é o Padrim e o PicPay, que o pessoal pode apoiar o Por Falar em Correr se quiser, a partir de R$1. Se quiser contribuir com 1, 2, 3, 4, 5 mil, pode também, daí fica meio que dono. Eu não me oponho a isso, falta achar um grande investidor assim, mas o pessoal pode fazer parte ali. Com 1, 2, 3 reais, enfim, participa lá. A gente não tem algumas coisas que os canais têm, que é recompensa disso. Não, tu participa lá do grupo do WhatsApp e eventualmente, Por Falar em Correr, ganha algumas inscrições de corrida e a gente distribui ali porque o pessoal apoia. A camiseta que a gente fez com desconto, mas assim, não tem grandes benefícios. Tem o benefício de estar em contato com outras pessoas, outras culturas, outras opiniões, enfim. E daí assim, eu gosto de fazer porque faz parte já do meu dia, assim, eu não consigo me ver sem fazer o Por Falar em Correr, ou fazer os vídeos, o podcast, enfim, já tá ali, faz parte da minha vida, quando o pessoal encontra assim, o Enio do PFC, o Enio assim, putz, e eu gosto de fazer isso, tanto é que esses aqui de 2019, agora que eu estou fazendo sozinho, eu não estou conseguindo manter a periodicidade que eu gostaria na publicação do podcast, porque eu tenho esse toque de ficar editando. Quando eu resolver melhor isso, vai ficar melhor. Mas assim, no YouTube, toda terça-feira tem a live. Pelo menos eu estou conseguindo manter isso. Uhum. E daí eu tento manter essa rotina, porque assim, não dá retorno financeiro, só dá aquele lado do PicPay, que pelo menos paga os servidores de site, essas coisas, mas daí tem o outro retorno todo, né? Que são as pessoas cumprimentando na corrida, a interação que a gente tem no Instagram, a interação que a gente tem em todos os lugares. Às vezes as pessoas mandam mensagem dizendo
eu me inspiro no programa de vocês, eu ouço todos. Ele sempre, nos dias, no meu dia a dia, ele está me acompanhando na viagem de carro, lavando a louça, nos treinos, corri a maratona. Então, assim, é um feedback que a gente recebe que é muito bom das pessoas. Então, eu gosto de fazer, eu sinto falta se não fizer, e ainda tem o pessoal que escuta, e cada vez está escutando mais podcast agora, né? Surgindo cada vez mais podcasts. Tu falou desses recentes de corrida, acho que a gente falou em off, né? Mas enfim, tem lá os vários podcasts de corrida surgindo agora, Então, isso é legal. É muito legal. Tem o Endorfina que surgiu, que está aí fazendo, agora o pessoal ouvindo, está fazendo bastante sucesso, e daí isso vai agregando mais, vai vindo cada vez mais gente ouvindo. A Folha, como tu falou, está aí, a Globo, todo mundo está ali, inclusive atrapalhando o nosso ranking do esporte e recreação, né? Porque virou um ranking de futebol, basicamente. Mas enfim, você acorda no todo dia de manhã, ou X dias de manhã, você vai ver lá no número de downloads, você vai procurar como é que está ranqueado o PFC, ou você já passou dessa fase, enfim, para você tanto faz? Não, às vezes, geralmente quando eu lanço um episódio, 1 ou 2 dias depois, eu vou lá dar uma olhada como é que tá. Eu já fui de olhar mais. Agora eu sei que ele está sempre ali entre 5 e 25, sabe? Varia de quando eu lanço e do quando o pessoal da Globo lança as coisas também. Mas é importante que daí o pessoal está conhecendo o podcast. Daí isso daí acaba trazendo mais ouvintes. Exato. E eu continuo fazendo, e agora eu estou investindo mais nessas entrevistas, né? Porque eu estou sozinho. Antes a gente já investia, daí agora eu estou investindo mais. E trazer a história das outras pessoas é sempre interessante. Mesmo que tu não goste da pessoa, acaba não sendo uma história assim que tu diga assim, que coisa impressionante. Mas daí sempre tem lá alguma opinião, alguma coisa que tu pode usar, ou mesmo como um mau exemplo. Tu pode dizer, essa pessoa fez isso daqui, que burra, eu não vou fazer igual. Então, sempre é legal ouvir essa história aí do pessoal. Aí. Claro, Me diz uma coisa, você também é partidário de que... Por que vocês só não ficam no YouTube, por exemplo, que é uma mídia muito mais popular, embora ela esteja perdendo um pouquinho agora de força? Por que vocês decidiram ir para o YouTube, não se migraram para o YouTube, esqueceram o podcast? Porque, né, tirando os últimos, talvez os últimos 2 anos que o podcast deu uma crescida, o podcast é uma mídia ainda muito pequena, né? Você acha que o podcast tem vantagens com relação ao YouTube? Você acha que eles se complementam? Eu acho que eles se complementam, mas eu acho o podcast muito melhor, assim. A gente começou a fazer o YouTube ali em 2016, 2017, porque o pessoal estava começando a fazer vídeo, e a gente, vamos fazer ali no YouTube também, porque é mais uma forma de divulgação. Mas aí nessa época ali o canal Corredores, Mania de Corrida, Tênis Certo, o programa Fôlego, Corrida no Ar e tal, eles já estavam lá evoluindo lá com vários 1000 inscritos. E assim, o YouTube dá muito mais trabalho, tu tem que fazer o vídeo, tu tem que editar o vídeo, tem que colocar efeitinho. Se tu faz um vídeo assim, gravou direto sem cortes, mas daí ficou uma porcaria, tu vai publicar isso? Tem o conteúdo, tem a informação, ok, mas acaba não ficando assim tão bom. Tanto é que lá no YouTube agora do Por Falar em Correr, basicamente tem um ao vivo de terça, o meu vlog que eu gravo toda semana eu tento colocar no ar, mas aí eu faço em casa, assim, eu falando. Sem grandes coisas, e uma outra prova que a gente participa, eu faço a cobertura e boto o vídeo lá, tipo a Wine Run que a gente foi. Mas o podcast é muito melhor, o podcast porque eu gosto de ficar editando e tirando essas coisinhas, mas ele é muito mais fácil e prático, inclusive para consumir, porque o YouTube eu não consigo parar assim para ficar vendo. Até quando eu vejo algum vídeo, eu vou avançando, sabe? Eu vou vendo, vou avançar, vamos pra frente. Essa ansiedade que a gente é vítima hoje é dureza, cara. Eu faço mais ou menos igual. Então, e daí o podcast dá pra ouvir no carro, dá pra ouvir em qualquer lugar. Agora o YouTube tem aquele YouTube Premium, dá pra fazer isso, né? O Premium dá pra fazer isso? Dá, só que tu tem que assinar lá e pagar, né? Claro, Mas dá. Cara, eu comentei isso outro dia num episódio com o Ricardo Rosa, se eu não me engano. Cara, você vê, eu tô tão desligado. Eu tô recebendo toda hora que eu abro o YouTube esse convite que eu cancelo, porque não tenho interesse. E daí você consegue o segundo plano. Que legal, cara. Eu não sabia ainda. Eu falei com ele, poxa, será que o YouTube tem que trabalhar em alguma coisa assim, cara? Porque toda hora que você sai da tela para o vídeo, enche o saco, né? Que bacana, cara. Você vê, eu nunca fui impactado por uma informação do YouTube Premium que ele tinha essa vantagem. Só que daí assim, tipo, o YouTube ali é um canal de vídeo, aí tu vai fazer um vídeo para ter mais áudio pros outros, é estranho, a maioria dos vídeos tem algumas coisas que são mais visuais,
E daí, eu tô nesse às vezes dilema. é bom. Às vezes é bom, mas eu prefiro o podcast. Se eu tivesse que escolher um, eu ia ficar com o podcast. Tanto é que a gente começou como podcast e a gente sempre que pôde investir, a gente investiu no podcast. Tanto é que as entrevistas, tudo é tudo pro podcast. Eu faço ao vivo no YouTube porque o pessoal participa, é bom que traz uns inscritos e coisa assim, né? O pessoal gosta, mas aí tá tudo ali no podcast. O pessoal conhece pelo podcast. Tanto é que nosso episódio mais baixado, que é o da Monja Coen, a gente conseguiu convidar ela por causa que ela ouviu um podcast através de uma, não sei, não é aluna que fala no Zen, mas enfim, de uma conhecida lá dela que ouviu, daí a Andressa, que na época ouviu, falou que a Monja ouviu, e daí a gente conseguiu convidar ela. Então é tudo podcast, o foco é o podcast. Claro. Tem alguma história trágica que você podia lembrar e contar aqui pra gente nesses anos todos gravando o podcast? Tipo, perdeu a gravação, gravou com a Monja Coen e deletou sem querer o arquivo e lascou. Meu Deus. Dá até frio na barriga, né? Eu quase perdi uma vez eu tenho essa minha história que, na verdade eu deletei, cara, graças ao Time Machine do Mac, eu consegui resgatar naquele dia a mensagem, não sei como é que o Mac faz isso, que é mirabolante, e eu recuperei a gravação. Mas você teve alguma coisa nesse sentido, ou pior, sei lá? O que aconteceu assim, teve um episódio em 2013 que eu e o Guilherme a gente fez sobre aplicativos de corrida, que a gente falou de todos os aplicativos, tentou falar vantagem e desvantagem, mas assim, o episódio a gente fez meio... Não que a gente se prepare muito para os episódios, mas a gente estava muito despreparado, não conhecia os aplicativos, eu usava um, ele o outro, os outros a gente não conhecia, aí não ficou bom, e daí ele ouvindo, ele disse, putz, ele ficou uma bosta isso aqui, não dá. Aí ele falou, não vou publicar, eu disse, ok. Aí como eu não estava editando na época, eu disse, tudo bem, não publicamos. Foi um episódio que nunca foi ouvido e nunca será ouvido, que foi sobre os aplicativos de corrida que a gente fez em 2013. E vocês nunca voltaram a falar sobre esse tema? Assim, um episódio sobre esse tema gravando novamente? Não, a gente até pensou em fazer, mas como daí ele tinha TomTom, eu tinha Garmin, a gente não conhecia mais esse aí, daí tipo não tinha que se aprofundar de um negócio que a gente não usava mais. O que a gente fez foi falando dos relógios GPS, falando das diferenças ali do Apple Watch e do Garmin, mas não sobre o aplicativo em si. E teve uma situação que foi pouco tempo agora, acho que foi no final de abril, eu estava demorando para editar o podcast, um que eu fiz, que foi com a Marjorie Barcelos, que acho que foi o 297. Eu ouvi esse, aquela corredora ruivinha, né, magrinha. Isso, ela inclusive correu Porto Alegre agora, acho que foi 6º, 7º lugar. Então, cara, eu achei a história dela incrível, cara, eu quero ver se eu vou bater um papo com ela também. Vale a pena. Aí assim, eu tava editando, daí eu já tava muito tempo editando, porque eu não tava conseguindo editar, ter tempo para fazer as coisas, e ele tava demorando para sair mais do que eu gostaria. Daí eu fui lá, acabei, fiz tudo certinho, daí eu vi que tava faltando uma partezinha lá, editei, quando eu fui fechar para salvar, ele salvou, ok. Aí quando eu fui abrir de novo, disse que tinha dado um erro no log, no Audacity, que eu não sei o que foi. Eu apertei na opção para não apagar as coisas e voltar normal, só que voltou a tela em branco, sabe? Não tinha mais nada, não tinha mais nenhum áudio, eu apertei Ctrl Z, fui buscar o aplicativo, dei assim, puta que pariu, eu vou ter que editar de novo. Porque assim, o áudio eu consigo pegar no YouTube, tá lá, né? Só que daí eu perdi toda a edição, todos os cortes. Claro, assim. Putz, começou do zero de novo. Comecei do zero de novo. Foi um saco editar 2 vezes de novo. Aí eu fiz com um pouco mais sem tanto cuidado, deixei algumas coisas que eu não gostaria. Ficou menos criterioso, foi bom para pegar um pouco de desapego, que eu tenho que desapegar um pouco disso, mas eu até que editei em tempo rápido, foi 4 dias, e daí eu subi. Mas esse aí foi, até depois disso, eu baixei a nova versão do Audacity, que até agora não deu problema, que eu fiquei traumatizado. E hoje em dia eu geralmente eu salvo um e depois eu salvo o outro versão 2, sabe? Porque eu tenho 2 arquivos agora. Ah, que legal. Eu salvo no computador e salvo num HD externo, porque eu também acabo tendo 2, né? Se um dá pau, eu tenho como recorrer ao outro, né? Teve algum episódio que se destacou, assim, para vocês gravarem ou produzirem? Teve algum episódio, assim, que você conseguiria dizer desde o comecinho que foi um episódio bacana ou foi um episódio especial por algum motivo?
Assim, né? Eu não sei bem como é ser pai, porque eu não sou pai. Eu só sou pai de um cachorro que tá aqui, que aliás se chama Garmin. Mas assim. Que legal, cara. A gente tem. Boa sacada de marketing para você ganhar relógio da Garmin. Porra, tomara que alguém da Garmin ouça. Ei, Marcelo, isso. Eu conheço o pessoal da Garmin do Brasil. Marcelo, olha aqui, ó. O Marcelo ouve o Endorfina, tá aqui, ó. Entre em contato depois aqui de ouvir o episódio com o Enio. Quem sabe vocês fazem alguma coisa legal juntando o Garmin com o Garmin. Porque a gente deu o nome porque a gente gosta do relógio e porque a gente corre. Daí era essa a ideia. E, aliás, é um galgo que é um cachorro comedor, né? Claro. Isso que eu ia perguntar, tem tudo a ver. Mas, enfim, como eu estava falando, a gente... Hoje já são 298 episódios publicados, o 299 está para sair. E vai assim, né? Já foi mais de 300 gravados. E, porra, é difícil escolher um, assim, eu fico assim, putz, e daí se eu escolher um, os outros não vão ser, mas não que um convidado ou um tema tenha sido mais legal do que o outro, mas algum que foi mais legal, sei lá, por qualquer que seja a circunstância. Não, sim, daí a gente tem aqui, o da Monja Coen foi espetacular, que é o episódio mais baixado até hoje. No servidor antigo já era, nesse que entrou, que ela é o 210, e a gente já está no 290, ela é o mais baixado também. Então, assim, e foi legal porque foi toda uma interligação de fatos. Como é que era? A Mônica Peralta, que acho que dava treino para Monja Coen, ouviu o podcast. Aí mostrou para ela o podcast que a gente fez com o Daniel de Oliveira, que tu já entrevistou também. Isso, E daí a Monja ficou encantada com o Daniel de Oliveira, com a forma dele pensar, com os negócios lá, e falou disso numa palestra dessa Zen que ela faz. E essa palestra caiu no YouTube. E a Andressa, ela é desse zen aí, dessas coisas aí, e ela estava ouvindo e ela mandou um e-mail para o PFC. Na época ela nem era apoiadora do projeto, nem nada. Ela mandou assim, meninos, a Monja Coen ouviu vocês, tal. Daí a gente, como assim a Monja? Que legal, cara, vocês ficaram sabendo pela Andressa. Assim, como assim Monja? A gente sabia que a Monja Coen era tipo a coisa toda poderosa do zen no Brasil, né? Não, exato, Tá errado isso. Aí eu mandei para ela, como assim ouviu? Daí assim, não, ela ouviu tal, olha só esse link do YouTube. Daí eu ouvi assim, porra, é verdade, porque o que ela mencionou das falas do Daniel, o Daniel só tinha falado no nosso podcast, que era o que ele comia e tal, na época, né? Tipo, aquilo lá ela só podia ter ouvido no nosso podcast, era exatamente o que ele tinha falado. Claro. Daí eu respondi para a Andressa assim, porra, que legal, será que ela não topa falar com a gente de repente? E daí, como ela é da Sangha lá, do Zen e tal, ela tinha o contato do templo, e daí do templo a gente conseguiu o contato, o WhatsApp lá da monja, a gente fez, e daí conseguiu fazer. Marcou lá um horário, um dia que ela tinha disponível na agenda à noite, e gravamos. E foi muito legal, assim, foi um episódio muito, muito bom, até hoje o mais baixado. Acho que é porque o pessoal procura na busca lá Monja Coen, né, deve aparecer. Claro, Mas foi muito legal falar com ela, porque assim, é de corrida, porque ela corria, né, antes de se machucar, mas aí é sobre todas as outras coisas. E esse episódio dela gerou um seguinte, que a gente fez dela com o Daniel de Oliveira. Eu ouvi esse. E daí, daí foi muito legal, porque daí juntou tudo. Claro, juntou os dois, né? E daí foi tipo a trilogia que a gente fez, começou com o Daniel, acabou caindo na monja e depois fez de novo. Claro. Então isso foi muito legal. Um que eu gostei de fazer foi com a Debs Aquino, que é lá do blog da Debs, porque eu sempre acompanhei ela no Instagram, acompanhei a história dela, e é esse pessoal do Instagram que às vezes a gente olha assim e pensa assim, porra, é uma pessoa que eu nunca vou conseguir falar, entrevistar, sabe? Parece meio inatingível. Depois a gente vê que não é bem assim, que é só ir lá conversar, mandar que... Mas naquela época, em 2017, assim, porra, ela respondeu meu e-mail, passou o WhatsApp pessoal dela, que legal. Então. Aí foi um episódio legal também de fazer. Aliás, eu acho que eu ia falar isso, né, e você tá também dizendo isso, e você tem muito mais experiência do que eu, mas acho que isso é uma coisa que talvez seja um mito que não existe, né, a gente consegue acessar muitas pessoas que a gente não imaginava que conseguiria
acessar e as pessoas acabam sendo receptivas, né? Eu não acho que tenha nada a ver com o podcast, né? Porque até ainda não é uma coisa muito grande, muito menos com o tamanho, pelo menos no meu aqui do Endorfina, que ainda eu acho que é pequeno. Mas as pessoas acabam sendo receptivas, né, cara, pra gravar, né? Eu já gravei também com o campeão mundial do Ironman, ou mesmo com o João Amoedo, candidato a presidente. Cara, aí eu vou te falar que foi relativamente bem simples de conseguir gravar com os dois. Foi mais questão de agenda do que de tentar convencer o sujeito de ficar indo atrás do cara em qualquer lugar, no restaurante, na corrida, né? E ficar falando, pô, grava pra mim, grava comigo. Acaba sendo muito mais fácil do que a gente imagina. Isso surpreende de fato, né? E assim, a pessoa em si, eu acho que a maioria, elas vão ser receptivas e vão topar, só que tem algumas que tem, sei lá, assessoria de imprensa, assessor, e ele complica demais a nossa vida. Se a gente tiver o contato direto do rapaz, é mais fácil, porque assim, por exemplo, um sonho que eu tenho do podcast, um dia conseguir entrevistar o Drauzio Varela antes dele morrer, porque né, ele já tá com quase 80. Eu queria entrevistar. Só que, porra, toda vez que eu mando, eu tenho que conseguir o WhatsApp dele, porque toda vez que eu mando mensagem pro negócio do blog lá, o cara diz, a agenda do doutor está cheia, ele não tem tempo. E eu acredito que não tenha, porque eu li o livro dele lá, O Correr, eu sei que a agenda dele é cheia, atribulada, e, né, mas assim, eu acho que se às vezes a gente conseguisse o contato direto com a pessoa, eu acho que ela consegue um tempo, às vezes pode ser um tempo de minuto, de meia hora, que seja. Mas já seria bem legal. E ele é o convidado dos sonhos que você tem? Ou tem um outro que você anseia mais em gravar? Ele eu queria bastante, assim, um que eu queria também porque eu não consigo falar, porque sempre cai no assessor que não repassa, é o Vanderlei Cordeiro de Lima. Tá difícil. Cara, eu sou amigo do Vanderlei, de viajar muitas provas com ele e tal, na época que eu trabalhava no Pão de Açúcar. Cara, eu mando mensagem pra ele não vê, ou ele vê e não responde, eu falo com a Gabriela e, cara, não consigo também. Ainda é a Gabriela? Legal, porque eu mandei pra ele assim, fala com a Gabriela, eu falo com a Gabriela, não responde. Não, é a Gabriela, Na verdade, eu acho que ali é problema de agenda total e muita coisa, que o Vanderlei é um cara muito atribulado, não que os outros convidados não sejam, mas eu acho que aí ele tá, de fato, estabelecendo algumas prioridades, mas, cara, eu sou amigo dele, tô tentando e não consigo, cara. Então, aí assim, eu tento, às vezes, alguns, digamos, mais famosos, essas coisas assim, o Drauzio era um que eu queria e é por aí, porque tem uns em inglês que seria legal, tipo, se eu conseguisse o Mavic Glasgow, o Eliud Kipchoge, sabe, um sonho assim, seria muito legal. Mas, assim, dos brasileiros, o Drauzio é um que eu sempre tive vontade de falar por causa da história dele com a corrida. Mas tudo bem, se não der, não tem problema, a gente vai continuar tentando. Aí eu tento investir nesses, vamos dizer, menores, menos famosos, mas que tem história bonita também. Claro, eu tenho o seguinte pensamento, cara, todo mundo tem uma história para contar legal. Sim. Você só precisa tentar extrair, conhecer um pouquinho da pessoa para você extrair as histórias legais de cada um, né? Porque, e eu não sei se acontece isso com você aí no PFC, mas podcasts que eu acho, né, convidados que eu acho que teriam um número de downloads maior do que outros, por terem umas histórias mais interessantes ou serem mais conhecidos, muitas vezes me surpreendem negativamente com um número de downloads menores do que pessoas que não são tão conhecidas ou tão famosas, mas que as pessoas acabam ouvindo mais, então eu suponho que as pessoas prefiram a história do outro do que a do outro, né? Mas nem sempre a gente vai conseguir gravar com todo mundo. E eu já tentei gravar com o Eliud Kipchoge umas 3, 4 vezes e também não consigo chegar no cara. Tentei até via Nike, e a Nike me barrou e falei com o empresário dele, mas não chego nele. E eu não consigo, né? Óbvio. É difícil. Aliás, esse negócio das marcas esportivas é difícil também. Tipo assim, eu não quero ganhar tênis pra mim por falar em correr, sabe? Eu não quero ganhar os tênis da marca. Até se eles quisessem dar, eu não recuso. Claro, Eles sempre mandam os de amortecimento ainda, podia mandar os mais baixinhos. Mas assim, eu não quero o tênis. Eu queria só que eles viessem no podcast, lá o Relação Externa, sei lá, do marketing, falar dos produtos para os corredores e tal. Só que é difícil, eu consegui até hoje falar com o da Skechers e consegui falar com da Saucony, que eu ouvi o da Saucony, Os outros eu não consigo, eu caio em assessoria de imprensa, eu mando mensagem direta para a assessora lá, para do marketing, que eu sei quem é,
E ela disse, não, tem que entrar em contato no site que é via imprensa. Assim, eu acho que vai mudar, viu, Enio? Eu acho que com a envergadura que tá pegando aí o podcast, se as marcas aqui brasileiras, né, não começarem a gravar os seus próprios podcasts também, a gente vai ter mais acesso às marcas e vai ser interessante para as marcas contarem um pouco das suas histórias nos nossos podcasts, né? Porque assim, vai ser basicamente uma divulgação gratuita que elas vão ter no PFC, porque eu só quero saber os tênis que estão sendo lançados, as características e tal, para ajudar o pessoal, sabe? Eu acho que seria legal falar assim. Não, e é uma oportunidade que a marca tem de expressar os seus valores, enfim, né? De contar de fato as novidades, de mostrar um pouco, através de áudio, melhor a imagem deles. Eu acho que é uma questão de tempo, sabe? Eu acho que podcast ainda está muito pequeno no Brasil, já cresceu muito, mas está muito pequeno ainda. Daqui a pouco as marcas vão... E já existe podcast da Nike, tem podcast do Strava, tem podcast... Não me recordo agora, mas tem alguns podcasts já de marca, tem marcas de outros produtos que estão lançando podcast da Shell, podcast de marca de roupa, enfim. Então daqui a pouco a gente acha que vai ter aí uma possibilidade maior de conversar com a marca. Me diz uma coisa, e dentro do PFC, qual foi o melhor conselho que alguém deu para você? Que seja a Andressa, que seja o Guilherme, que seja a tua mãe ou um ouvinte, assim, um conselho que você falou, puxa, cara, esse conselho é um conselho bom e que ele foi até hoje o melhor conselho que você já recebeu. Cara, não sei se é o melhor conselho, mas a minha mãe sempre falou, tipo, não acaba de falar as frases rindo sempre, isso aí pode ficar, é o que eu tô fazendo agora. Tipo, tenta falar um pouco às vezes sem rir no final, porque é o que tu é desse jeito, mas não precisa falar todas as frases rindo no final, que pode acabar não sendo tão bom. E uma que o Guilherme falou pra mim o ano passado, quando acabou ali, né, que ele decidiu sair, ele falou assim, se tu não sabe a pergunta que tu vai fazer, pega a última frase que a pessoa falou e faz a pergunta em cima disso, sabe? Presta atenção na resposta e faz alguma pergunta em cima dessa resposta. Ah, que legal, cara, que legal. Daí assim, tá ok. Aí esses dois são os que eu lembro agora, assim, de cabeça do momento. E se alguém estiver nos ouvindo aqui e quiser, e estiver pensando ou se inspirar e quiser lançar um podcast, qual é a principal dica ou conselho que você pode dar? Não desiste nas primeiras semanas, porque assim, a pessoa começa, ela está empolgada, vou fazer um podcast, divulgar, mas hoje está muito mais fácil de fazer. Por exemplo, eu hospedo no Anchor, que é tudo de graça, tu bota lá e ele já distribui para todas as plataformas. Que agora é do Spotify, né? Então, e daí também eles distribuem para tudo, então assim, para ter onde hospedar tá muito fácil. E daí, já que tá fácil para hospedar, pelo menos investe em comprar um microfonezinho que seja, pode ser um básico ali, acho que tá R$100 e poucos, para pelo menos a tua voz, né, sair legal, não ter o barulho ambiente, e ver exatamente qual vai ser o nicho, ou qual vai ser o teu foco, porque para não ficar mudando muito e insistir. E não pode deixar se levar pelas primeiras semanas que de repente não vai ter download, ou não vai ter... Porque é raro os casos do pessoal que faz um podcast e já tem milhares de downloads. É o caso de repente, algum influencer no Instagram que vai fazer, ou o pessoal da Globo, da Folha, que faz lá, já tem também tem um apoio de marketing e mídia por trás gigantesco, né? Então, assim, se a pessoa quer começar, decide do que vai falar, se vai ser ela, mais alguns amigos, se vai ser um bate-papo, ou se vai ser alguma coisa de entrevista, abordar tema, e tenta só fazer alguma coisinha boa com o som e vai. Não precisa nem editar, só que daí quando for gravar, tenta não errar muito, né? Claro, no começo às vezes é difícil, mas assim, e daí continua. Porque se tu parar na terceira, quarta semana, não vai dar. É que nem tu abrir uma empresa e depois do primeiro mês tu fechar porque não deu certo. Exatamente. Tu não pode abrir a empresa ou podcast pensando já na falência dela, né? Pode ser que aconteça que dê tudo errado. Mas você tem que ter um fôlego para suportar pelo menos alguns episódios para que você possa avaliar e olhar depois com mais calma, né? Porque realmente, se você for esperar ter um número X de downloads em 2, 3 episódios, realmente a chance de você parar é grande. Aliás, eu tenho ouvido aí em outros podcasts que eu ouço sobre podcasting que o Anchor é exatamente um grande cemitério de podcasts, porque por ele ser gratuito, as pessoas preferem usá-lo. Mas parece que tem um número ali que eu não me recordo agora qual é, um percentual de não sei quantos por cento de episódios que não passam, podcasts que não passaram do terceiro episódio, como você acabou de citar, né? Pois é. O pessoal, o pessoal assim,
Pô, vou fazer um podcast falando, sei lá, de quadros de arte. Ok. Pô, super legal, vamos lá, vou falar, vou chamar meus amigos aqui, vamos comentar. Aí a pessoa faz assim, pô, você tem que fazer essa semana de novo, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. Exato, tá, vou gravar esse. Aí assim, tem que gravar de novo. Eu não vou mais gravar. E daí ele esquece ali o negócio também e fica. Claro, é. Me diz uma coisa, e qual foi a prova mais legal que você participou até hoje, né? Mudando completamente de assunto para terminar aí com uma pergunta do PFC. Mas qual foi a prova mais legal que você participou e qual é a prova dos sonhos, assim, que você ainda quer correr? Uma maratona não sei aonde, ou a prova não sei de onde, a São Silvestre? Não, São Silvestre eu já parei. Essa daí eu não quero mais, não. Deixa eu ver aqui, dessas provas todas... A que eu mais gostei de desempenho, assim, que eu me senti mais feliz, mais satisfeito correndo, que eu acabei de dizer assim, puta merda, eu fui bem pra cacete, foi a meia de maratona de Florianópolis em 2015, que eu fiz meu recorde na meia. Aquela lá foi a melhor prova que eu já fiz, assim, que eu me senti bem do começo ao fim. De termos de desempenho pessoal, foi essa daí. Você tem alguma coisa com Porto Alegre, né, cara? Que provavelmente é o clima, né, e o percurso. Então, Porto Alegre até eu me dei bem em 2013, correndo a maratona e uma meia da Golden Four, mas Porto Alegre ainda falta acertar, assim, mais novamente uma prova lá. Entendi. Mas, assim, a prova, assim, mais legal, envolvendo tudo, o ambiente e tudo mais, que eu gostei, foram as duas da Wine Run que eu participei esse ano, em 2018, que é lá em Bento Gonçalves, que é a Corrida do Vinho, lá, uma meia maratona, que o pós-prova dela é sensacional. Tipo assim, não é o estilo de prova que eu gosto. Eu não gosto de prova de trilha, de montanha, eu não entendo porque que as pessoas fazem isso. Trilha é para passear, é para andar, ver a paisagem, não é para correr, não faz sentido isso para mim. Eu gosto do asfalto liso e planinho, de preferência uma leve descida, né? Então, a Wine Run, apesar de ter esse percurso difícil, ela tem um ambiente legal lá, as duas vezes que a gente foi com os amigos. Aí o antes tem um jantar de massas que é legal, o pós-prova é sensacional, tem os vídeos no nosso YouTube para quem quiser ver, o pessoal fica bêbado, fica muito louco. Foi a prova que eu mais gostei, assim, do ambiente todo, assim. E a prova dos sonhos, eu queria fazer uma maratona fora do Brasil, a gente vai fazer esse ano, se tudo der certo, lá em Huntsville. Assim, eu não tenho essa vontade de correr as 6 majors, correr essas majors. Se um dia der para correr, beleza, eu sei que elas são boas, não tem problema. Mas uma que eu queria muito fazer é a Carlsbad 5000, que é aquele 5 km mais rápido do mundo que tem na Califórnia. Ah, que legal, cara. Na praia de Carlsbad, né? É os 5 km mais rápido do mundo. Esse ano ficou meio na dúvida se ia ter ou não, e eu espero que continue tendo para um dia eu conseguir lá. Assim, eu não quero ir para o exterior ou fazer uma prova assim, eu quero fazer uma ultra, uma 21, 42. Não, eu queria, assim, a que eu tenho sempre vontade que eu tive era fazer essa daí. Mas tem várias meias e maratonas no exterior que são legais, assim, que eu gostaria de fazer, mas no máximo meia maratona. Tipo assim, fazer a Conrads, a Two Oceans. Não, eu não quero fazer ultra, eu já não vejo sentido muito em fazer maratona. Eu acho que o treinamento para essas coisas deve ser bom, porque tu fazer um longo de 50, 60 quilômetros, o que tu não pode comer depois é uma coisa impressionante. Mas assim, eu gosto até maratona, então a dos sonhos atualmente seria esses Carlsbad 5000. Mas tem umas maratona e meia aí que eu acho interessante fora, só que daí não tem viabilidade financeira ainda. Entendi. E como é que você enxerga, ou como é que você gostaria de enxergar de onde estivesse o PFC daqui a 5 anos? Então, quando a gente começou, e desde o começo, nos primeiros anos, a gente sempre dizia, esse vai ser o ano do podcast, tá crescendo. Nunca foi, de fato, o ano do podcast. Acho que 2019 é que tá sendo, né? 2018, 2019. Mas a cada ano ele vem crescendo. Então, tipo, se daqui a 5 anos eu conseguir ainda estar com o PFC, ele ainda estiver no ar, e tiver conseguido uma abrangência maior, com mais downloads e mais pessoas ouvindo, já vou estar bem satisfeito. Se de alguma forma eu conseguir rentabilizar isso, aí seria o mundo perfeito, porque se um dia eu conseguisse largar o trabalho, pedir uma licença não remunerada para viver do que a corrida me dá, de algum rendimento dela, seria perfeito. Não é possível ainda. Então, se o podcast continuar bem, continuar indo, se eu continuar com a periodicidade,
achando convidados ou não, ou temas legais, fazendo. Eu acho que chegar daqui a 5 anos, com uns episódios semanais, o pessoal ouvindo cada vez mais, sendo conhecido, eu acho que já é um bom caminho. Se puder ficar ainda maior e, de repente, um conhecimento mais mundial e conseguir rentabilizar em cima disso, daí é um mundo perfeito. Legal. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Você nunca esteve tão perto disso quanto você está agora, porque o podcast tá mais conhecido do que jamais esteve, né? Eu acho que 2019 está sendo assim o grande ano de fato. 2018 parecia que era, mas agora 2019 o pessoal investiu mesmo. Eu via o Globo Esporte mesmo, tá com vários podcasts, daí eu assim, porra, a Globo entrou é porque parece que o negócio, acho que agora vai. E talvez a Globo tenha entrado por conta da CBN, né, que faz parte do grupo do Globo e que tá cheio de podcasts, né, a CBN é lotada de podcasts, a rádio CBN, que faz parte do Globo. Quando eu ouvia podcast ainda, alguns, eu ouvia um da CBN que acho que era Notícias da Manhã, um de 3 minutos, 4 que tem, sabe, que era um pessoal dando as notícias do dia, e daí eu achava legal esse formato, tanto é que a gente fez o PFC News durante 6 meses nesse formato. A gente soltava um drops terça, quarta, quinta e sexta sobre algum assunto das corridas. Aí a gente encheu o saco e viu que dava muito trabalho e parou. Mas eu tenho a ideia de voltar a fazer tipo um PFC News comentando as notícias, sabe, largar um por semana, só que eu não consegui me organizar para isso ainda. Bom, Enio, obrigado pelo tempo, obrigado aí pela gentileza de estar participando do Endorfina, foi um papo legal, tomara que mais gente se anime aí ouvindo a tua história, conhecendo um pouquinho da minha, tá criando podcasts, né? Como eu te falei aí em off, vou falar aqui novamente, eu incentivei o pessoal do Três Lados da Corrida, meu amigo Ricardo Hirsch, o Danilo Balu, que vai estar em breve aqui, e o Rodrigo Roenes, a iniciarem o deles, o próprio Harry Thomas com o Harry Up, que também começou, e tomara que mais gente se anime, porque eu também tenho esse pensamento como você, de quanto mais podcasts houver, melhor para todo mundo, porque o podcast vai ficar conhecido como mídia e é democrático, porque o cara ouve o que quer no dia que quer e o formato que ele quer, né, de podcast, e a gente está criando aí formatos cada vez mais legais, e a gente também está se aperfeiçoando nesse sentido. Mas legal, cara. Quer dar um último recado aqui pro ouvinte? Sim, só a última coisa que tu falou, só para também completar, é que assim, é bom ter cada vez mais, a gente não pode pensar neles como concorrentes, porque não, tá tudo ali, o pessoal vai ouvir o que quer. Exato, o pessoal que ouve podcast, nós que fazemos até não ouvimos tantos, mas quem consome podcast, consome mesmo. Então, quanto mais opções eles tiverem, é melhor, porque daí eles não vão ficar assim, pô, essa semana aqui eu tô sem escutar episódio, esse dia eu vou fazer outra coisa. Não, tu deixa o cara sempre ali naquele negócio ali, não vai ter o teu episódio, mas vai ter um outro. Exato. Daqui daí na quinta-feira vai sair o teu, ele vai conseguir ouvir, e assim vai. Quanto mais tiver do assunto, né, de corrida, triatlo, esporte, é melhor que mantenha a pessoa ali no meio. Claro. Passa os teus endereços aí para quem quiser ouvir, quem não conhece ainda o PFC, vai lá e ouve um podcast bem legal. Quais são os endereços, onde é que acha, né? Como é que a pessoa procura como PFC, procura como Por Falar em Correr, procura por Enio, como é que a pessoa acha, rede social, YouTube, site, Facebook? Tá, então assim, basicamente se você digitar Por Falar em Correr no Google, você acha tudo. Vai estar lá o YouTube, vai estar Instagram, você pode digitar o Por Falar em Corrida, que é o nome antigo também que vai achar, porque eu registrei os dois. Enfim, aí tem lá o instagram.com/Por Falar em Correr, que é o nosso Instagram. Basicamente é lá onde está atualizado tudo. Eu boto lá meus pensamentos, os links, as fotos nem tanto, eu boto mais nos stories. Aí tem o meu Instagram pessoal, que é o /EAUG, que são as iniciais do meu nome, mas lá é basicamente stories, é mais parte pessoal e alguma coisa de corrida. Não, se o PFC não te interessar lá, eu acho que vai interessar menos ainda. Mas peraí, o teu Instagram é /EUAUG? EAUG, as iniciais do meu nome. EAUG, sim. Mas tem o barra antes? É que o Instagram.com/, né? Perdão, tá certo. Não, desculpa, que eu achei que o teu Instagram fosse /EAUG, não. É a conta do Instagram EAUG, claro, tá certo. Isso. Mas vamos focar na arroba. É arroba Por Falar em Correr e arroba EAUG, que são os dois que eu uso. Quem quiser seguir o perfil do cachorrinho é @Garmin_Ig. Que legal, cara. Cachorro.
né? @Garmin_Ig. Isso. Tá. Aí tem o site, Por Falar em Correr, lá tem todas as redes sociais também, tem alguns posts que eu coloco, releases que a gente recebe da marca, tem o menuzinho para você apertar lá se quiser apoiar o projeto a partir de R$1. Claro. Aí de lá você pode participar no nosso grupo de WhatsApp, que está bem legal. Hoje, atualmente, nesse exato momento, eles estão falando de ações e investimentos. É bem diversificado aqui o negócio. E tem o youtube.com/, Por Falar em Correr. Lá tem todos os vídeos que a gente faz. Tem live toda terça. Tem o meu vlog toda segunda, eventualmente. Tem o projeto da Caçada ao Unicórnio também, que a gente vai até setembro. Esperamos que a Andressa melhore da lesão e que a gente consiga fazer ele lá concluir bem. Legal, estamos torcendo. E daí, deixa eu ver, tem o YouTube, Instagram, o Twitter, lá de vez em quando eu apareço, porque Twitter é a rede social que eu mais gosto. Então tá lá o @ Por Falar Correr. Não é em correr, porque não cabe tudo no Twitter, é Por Falar Correr. E tem o Facebook, que é Por Falar em Correr, mas o Facebook é basicamente as coisas que saem do Instagram, porque eu quase não uso aquilo lá. O Facebook, acho que para pessoa física tá caindo meio em desuso, né, cara? O Facebook, o que eu vejo que o Facebook é útil é o quê? É pra tu pedir ajuda ou ter grupo, sabe? A gente tá num grupo lá de galgos, porra, aquele grupo é uma maravilha. Tu vê cachorrinho fofinho o tempo todo, tu não sente aquele ódio que tem no Facebook. É legal. Agora, se tu vai pro feed do Facebook, aí é uma porcaria. Uhum. Mas enfim, tá lá YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, Por Falar em Correr, você nos encontra. Estamos publicando o episódio, eu espero que todas as semanas, quando o Michel publicar esse episódio aqui, eu espero já ter voltado. Em breve tem alguns drops também que a gente está fazendo de fisioterapia e treinamento com a Gigi Calpe e com o Lucas Torres, que são fisioterapeuta e treinador. E no YouTube tem as lives que eu falei, o meu vlog, e às vezes tem umas coberturas de prova que algumas um amigo meu que tem, um amigo nosso, é o Mariano Lima lá do Japão, ele entende dessas coisas, ele edita os vídeos ficam bons pra caramba. Então alguns vídeos são editados por ele e tem uma qualidade boa. Basicamente é isso das redes sociais. Legal, cara. Então eu vou colocar todos esses links no post do episódio de hoje para quem quiser. Bota o e-mail também que eu esqueci, é porfalarencorrer@gmail.com. Legal, que aí também quem quiser entrar em contato. As pessoas entram em contato nesse Por Falar em Correr @gmail.com também através do Instagram. Sim, também. E também através do site lá tem uma caixinha de contato que a pessoa pode mandar. Então, qualquer lugar dá para mandar mensagem. Eu olho tudo o tempo todo e se eu não respondi ainda é só porque eu não tive tempo, mas eu respondo tudo. Nem que seja com um emoji de carinha sorrindo. Legal, cara, legal. E o emoji ajuda bastante a gente, né, cara? Porque é uma nova língua, né? Outro dia eu li isso também, não lembro aonde, que isso já estão estudando como uma nova forma de linguagem, principalmente entre as gerações mais novas, né? Porque com o emoji as pessoas conseguem conversar praticamente tudo. Sim. Numa linguagem meio telegráfica, mas funciona, né? Não, é ótimo. Às vezes a pessoa comenta umas coisas lá, tá, o que eu vou responder? Bota um emoji feliz e tá tudo certo. Show de bola, cara. Legal, cara. Obrigado. Vida longa aí ao PFC. Quando você tiver novidade, quiser relançar aí, quiser, enfim, contar alguma coisa do PFC, ou quando a Andressa se classificar para Boston, quiser voltar aqui para contar, cara, os microfones do Endorfina estão abertos. Maravilha, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui do outro lado, vamos dizer assim, né? Porque geralmente eu costumo ouvir mais do que falar, mas gostei bastante. Espero que o pessoal goste aí, daí vocês mandam aí os feedback pro Michel e para mim, pra gente saber o que vocês acharam do episódio. Claro, sem dúvida. Legal, Enion, um abraço. Bom, pessoal, fica aí então o recado do Enio, vai lá, dá um alô, seja no Endorfina, seja no PFC, no Instagram. Diz o que você achou desse episódio. O Enio tá fazendo um trabalho aí, já é um veterano, né? Ele tem idade para ser meu pai no podcasting, e um podcast muito legal, e aí vocês puderam conhecer um pouquinho da história dele. E como eu disse no comecinho do episódio, é assim que funciona entre os podcasters. A gente faz essa permuta, né, de convidar outros podcasters para gravar para participar do nosso podcast, exatamente para também ajudar a difundir essa mídia que está cada vez maior. Então é isso. Obrigado a todos vocês pela audiência. Espero que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto eu gostei. E é isso, pessoal. Um abraço, bons treinos e até a semana que vem.
Este episódio foi um oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram a esse respeito aqui no Endorfina. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap Pós 4x1, diversos tipos de proteínas, energéticos como a D-ribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. Estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da Probiótica você encontra na Quality Nutrition. Apenas uma loja com a experiência, conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura. Uma ideia bacana da Quality Nutrition, e que ao meu ver foi uma grande sacada do Marcelo Kim, foi a criação dos combos promocionais. Você compra 3 produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50%. Outra sacada é a Quality Week. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos 3 endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. probiotica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil EndorfinaBR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem.